Muito boa noite para você ligado no Rápido no Ar. Está começando mais um podcast Você Pimba. E hoje, trazendo mais um amigo. Eu acompanhei a carreira do Felipe Godoy desde pequenininho. Rapaz, eu não sei como é que ele arruma espaço na casa dele para colocar tanta medalha, tanto certificado. E detalhe, ele só tem 33 anos, idade de Cristo. Imagina o orgulho do seu Emerson e da dona Silvana, o filho único dessa família linda. O Felipe Godoy, que além de grande nadador, representou Limeira em várias ocasiões, jogos regionais, jogos abertos, e agora eleito o melhor árbitro de natação de 2024. Eu imagino esse peito estufado. Como é que tá, Felipe? Muito obrigado por atender o nosso pedido e eu poder contar a sua vida. É um prazer te receber aqui. Grande abraço, Felipe. Bem-vindo. Boa noite, Edmar. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu falo que a nossa trajetória de vida, ela vai contando histórias, né? E a gente, através da nossa formação, né? Como você falou, meu pai e minha mãe foram meus grandes incentivadores e eu posso falar de coração que, sim, a natação, ela transformou a minha vida. Ela transformou a minha vida como uma pessoa, como um ser e da minha forma de pensar. E se hoje eu estou colhendo tudo isso é porque eu tive pessoas muito boas, como você também, que sempre apoiou, né? Apoia o esporte limeirense e ajuda muito a se desenvolver. Então eu tenho uma sorte muito grande de estar aqui e de conseguir ter trilhado. Assim, foi esforço, foi dedicação, mas sempre tive pessoas muito boas que me orientaram e que transbordam, né, felicidade quando a gente passa. Isso é muito interessante, muito legal. Felipe, incrível. Você tem cara de nadador. Já te falaram isso? Se você olhar assim, você ir lá numa outra cidade, você fala um quiz. Que esporte que o Felipe faz? O cara vai responder natação. Você tem cara de nadador. Eu falo que a natação ela é um esporte completo, né? A gente fala que a natação ela desenvolve muito o caráter, a disciplina. Eu falo que é um esporte que, quando você pratica a natação, é algo que vai dar resultado, porque não sei os demais, né? Eu estou falando pelo meu puxa-saquismo com a natação, mas é um esporte que requer muita disciplina, um esporte que o treinamento é duro, é 2, 3 horas dentro da água, é uma coisa assim insana. Daí começa, né? Ombro largo, você fala sobre as coisas, o mundo aquático vem à tona e eu fico muito feliz, muito honrado quando meus pais me colocaram na natação por causa de uma bronquite, né? A gente sempre começa assim, eu acho que todo nadador começa por conta de uma bronquite. Comecei nadando aqui no Alberto Salvoy com 6 anos de idade e fui desenvolvendo, depois fui pro GRAM e assim, hoje a natação é a minha vida. Cara, você sabe que o Guilherme Guido também começou na natação pela bronquite, a gente fez um podcast com ele também, tem esse recorte no meu canal do YouTube, a bronquite. Porque o médico fala, né? A primeira coisa, olha, tem bronquite, vai para a piscina. Agora, eu queria entender mais. Como que a piscina, a natação, cura a bronquite? Por quê? Então eu vou dar um relato, por favor, um relato como biólogo, né? Porque minha primeira formação é biólogo, então eu vou usar essa informação aí. A bronquite ela é uma inflamação nos brônquios, certo? Então, quando você tem muito catarro, né? Começa a formar, expectorar aqui na região da nossa caixa torácica, né? Nos nossos pulmões. A natação ela ajuda a expectorar isso, a tirar, né, esse muco que é criado, e ela ajuda na melhor circulação entre os nossos alvéolos pulmonares, dentro dos brônquios. Então, assim, o canal aqui, faringe e laringe, passa pela traqueia, ela facilita a passagem de ar. Então, como você tem que trabalhar muito com a respiração, ela acaba forçando isso e a sua respiração ela fica mais fácil de acontecer, essa troca entre o gás carbônico e o oxigênio. Barbaridade, que show de bola, Felipe, que top. E quanto tempo você praticando a natação para curar a bronquite? É assim, ó, depende da intensidade, depende da frequência, principalmente, mas assim, eu acho que alguns estudos falam que de 6 a 1 ano você consegue ver melhorias significativas dentro da parte respiratória de uma pessoa que tem a bronquite. Então, para narrador de futebol é bom também fazer a natação? Todo mundo me diz, eu não sei nadar, eu me viro. Sabe aquele nado cachorrinho que você não vai afogar, mas depende do tempo que você vai nadar o cachorrinho, você pode afogar. Mas, por exemplo, eu vi muita gente, quando eu tinha, não é problema, eu tinha muita dificuldade para respirar.
Não sei se é pelo nariz grande, mas eu tinha dificuldade. E todo médico falava assim, faz natação, faz natação. E eu ia lá no Gran, dava minhas braçadas, eu sentia que a minha respiração melhorava, meu condicionamento respiratório melhorava e eu tinha uma condição de narrar melhor as partidas por conta do fôlego. Então, quando a gente fala da natação, o trabalho que a gente chama de aeróbico, que é o trabalho de oxigênio, ele é muito grande, ele é muito intensivo porque você tem que saber controlar a sua respiração, saber a hora, o exato momento de respirar, né? Fazer a troca gasosa, né, do gás carbônico pelo oxigênio. Então, toda vez que você faz esse trabalho aeróbico e o trabalho anaeróbico também, quando você tem que prender a respiração, ele é muito importante, porque você faz trabalhos em curtas metragens na natação e trabalhos em longas metragens. Quando você faz essa troca, essa dinâmica que a gente chama, você consegue também criar uma resistência, né, para uma respiração melhor. Isso é muito importante. E a natação, ela ajuda também muito na sua resistência no dia a dia. Eu falo assim, hoje eu pratico CrossFit também, né, que é uma atividade totalmente diferente da água, mas quando é um treino de resistência, ela me ajuda muito por conta da natação, porque eles não acreditam que eu consigo fazer os exercícios tão rápidos num intervalo de tempo tão curto, por conta da frequência cardíaca, por conta da respiração, que é uma coisa que nos ajuda muito e a natação nos proporciona isso. Você falou de cair na água aos 6 anos, por conta da bronquite. Você foi injuriado, bravo, ou desde pequenininho você já queria piscina? Porque é natural da criança. Eu vejo pelo meu sobrinho, pela minha filha que agora está grande, mas, nossa, ela adorava piscina quando era pequenininha. Você sempre gostou de água? Sempre gostei de água. Eu falo, Edmar, que meu pai, né? Seu pai é um Aquaman, então, né? O meu pai também nada. Meus pais nadam também, né? Meu pai e minha mãe. Quem começou nadando em casa foi meu pai. Sério? A gente é sócio do GRAN desde 91 e ele começou nadando. Como eu não tinha tempo, porque, né, logística de escola, tal, tudo mais, né, eu comecei nadando no Alberto Savoy. Só que eu fiz karatê, olha, Edmar, perdão, Sansei Alexandre, eu o detestava. Era uma coisa assim horrível. Eu ia obrigado, eu brigava com meu pai, eu tinha que colocar a faixa da natação, assim, a faixa do karatê. Era horrível, eu ia obrigado, eu ficava de castigo, porque eu acho que eu ficava conversando demais, ficava sentado lá, era horrível, era uma coisa assim, que eu detestava. Deixa eu só abrir um parênteses. Curiosamente, nós trouxemos o Jeffrey Kashiba, levantador do vôlei, hoje um dos melhores treinadores do estado de São Paulo, de categoria de base. Ele foi campeão paulista várias vezes. Ele veio do karatê pro vôlei. Ao contrário de você, ele amava o karatê. Então Deus me livre. Não. Alexandre Albino, que está devendo uma visita aqui pra gente no podcast. E eu vou lembrar, ó, se você tinha um aluno chamado Felipe Godoy, ele falou que ele odiava a aula de karatê. Não por ele, coitado. Não era eu que não gostava do esporte mesmo. Mas quando eu comecei a praticar natação, eu vi que era aquilo, que era uma coisa assim... Porque... Edmar, eu falo que além de gostar de nadar, né, a gente tem que ter alguns feelings. Eu sou muito competitivo. Dá para saber e dá para ver. Eu sou muito competitivo. Eu sei que assim, isso pode até ser algumas pessoas considerarem defeito, outras qualidades, mas quando eu entro numa coisa, eu entro para ganhar. Eu entro para ser o melhor, lógico que não passando por cima de ninguém, mas a gente quer fazer sempre o melhor. Eu tenho essa coisa dentro de mim que eu sempre vou me doar muito pelo aquilo. E quando eu me encontrei na natação, né, tinha as competições que a gente fala ali dos centros comunitários, né? E eu sempre era um dos primeiros e daí começou a despertar no meu pai e na minha mãe, olha, o menino acho que até leva jeito, né? E depois eu fui para o GRAN e aí começou o desenvolvimento em competições maiores que a gente pode falar de nacional, estadual e por aí. Eu também sou extremamente competitivo e eu não sei se você é igual a mim, mas quando a gente tem uma derrota ou como não sai do jeito que a gente quer, você fica mal-humorado, você fica chateado, porque é difícil as pessoas que convivem com a gente... Quando a gente tem uma derrota, quando a gente não ganha. Eu sou extremamente competitivo. Eu não sei, eu sou virginiano, não sei se eu... Eu sou aquariano. Aquariano. Mas eu tenho muito esse negócio de signo, que o virginiano é perfeccionista, o virginiano não confia em ninguém, o virginiano acha que ninguém vai fazer o que você faz. É um grande signo, mas dá muito problema, dá muito trabalho, tem muito toque. Eu sou assim. Quando você não ganha, você fica mal-humorado? Meu Deus do céu. Chateado. Insuportável?
Eu acredito que não, mas se perguntar para algumas pessoas que convivem comigo, vão falar, nossa, que chato. Tem dia que não dá nem para olhar na minha cara, porque Sério? não, eu detesto. Quando eu faço alguma coisa errada, me cobro muito. Eu sou uma pessoa que gosto de acertar. Lógico, a gente não acerta todas as vezes, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. E uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinou muito bem isso é valores. Então a gente tem que saber quando a gente está errado, quando a gente está certo. E quando eu erro, eu fico muito chateado. É uma coisa assim impressionante, porque a gente quer fazer sempre o melhor. E eu espero fazer o melhor sempre para ajudar, não somente na natação, mas na minha vida profissional, né? E tudo mais. Mas isso demora até a próxima prova? Ou 2 dias você já retoma? Depende do grau de erro, né? Do grau da derrota. Se é uma coisa pequena, beleza, né? 1, 2 dias passa. Se é um erro muito que é crucial, né? Que pode ter prejudicado, né, um atleta, alguma coisa assim, daí aquilo fica me martirizando. Fica assim, nossa, meu Deus, por que aconteceu isso? Não sei o quê. E é bom que serve como aprendizado também, né? Porque a gente tem que levar que tudo na nossa vida é um aprendizado, é uma vivência. E você tem que se tornar melhor do que você foi ontem. Tá. E isso é muito importante. E em cima disso, uma derrota que até hoje você não esquece, não se perdoa, algum erro que você teve, porque marca, né? Marca. Eu teve uma vez, eu lembro disso, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Era um campeonato paulista de maratonas aquáticas que foi disputado lá em Itanhaém. Eu errei o circuito. Ai. Era um circuito, era um triângulo, era uma prova de 5 quilômetros, e eu fiz o triângulo menor, eu fiz o triângulo de 3 quilômetros, porque eu não prestei atenção na hora do congresso, foi um erro meu. E daí o caiaqueiro, que é o que estava, porque eu estava puxando a prova, falou, não, você está errado, você tem que voltar e fazer de novo. Daí eu estava liderando a prova, acabei ficando em 3º lugar, consegui recuperar um pouco, mas me marcou bastante porque eu saí muito chateado. Minha mãe iria falar comigo, eu não quero falar com você agora, pelo amor de Deus. Fiquei muito chateado porque você está lá para fazer o melhor, você está representando o seu clube, sua cidade, e quando eu errei, eu fiquei muito chateado com isso. Nossa, eu fui embora com meus pais, eu ia de ônibus, né? Porque a gente ia de ônibus para as competições. Eu fui embora no carro com eles, falei, não quero conversar com ninguém, agora eu quero ficar quieto. No outro dia, o Rossano, que era o meu técnico na época, veio, me chamou, conversou, falou, você tem que ficar calmo, né? Prestar atenção, não sei o quê. E erros acontecem, só não pode virar uma rotina. E isso foi uma coisa que me gravou muito. Tá. E uma vitória inesquecível, uma medalha que você fala, ó, essa tem que estar, quando eu entro no meu apartamento ou na minha casa, eu tenho que olhar para essa medalha. Olha, eu vou falar de 2 que são muito importantes para mim. Uma quando criança e uma agora como nadador master, que eu também ainda continuo nadando, mas não como eu gostaria, porque nossos deveres como, né, profissional não nos deixa isso. A de criança, eu falo que foi o vice-campeonato brasileiro de maratona aquáticas em Santos, que eu fiquei em 2º lugar, fui o 3º, saí da água, foi uma coisa muito marcante para mim, meus pais estavam lá, foi uma conquista assim, 10 quilômetros, 2 horas de prova, o mar estava mexido, era em janeiro, era próximo do meu aniversário, então foi uma coisa que me marcou muito, porque eu sei que eu fiz muito esforço, eu vi o menino que ganhou, era um menino que até foi para a Olimpíada já, que é o Vitor Colonese da Bahia. Olha. E eu via ele, eu tentava buscar, e eu não conseguia chegar nele, mas eu fiz um esforço muito grande. Eu cheguei, assim, para natação, por menos de 20 segundos atrás dele, numa prova de maratona aquática, foi pouco. Mas foi uma vitória muito contente, que eu fiquei muito contente, muito feliz, realizado. Por ter terminado a prova, eu lembro que, assim, lá em Santos, né, saí com a boca cheia de óleo, um negócio assim, porque você nada em alto mar, acontecem essas coisas, né? A gente tem que saber que antes a gente chamava de maratona aquática, hoje a gente chama de águas abertas, né? E outra vitória muito importante, agora um pouquinho mais velho, foi o Campeonato Sul-Americano Master, que eu ganhei 4 medalhas de ouro, 100 peito, 200 medley, o 200 medley e o 50 peito. Foi uma coisa que me gravou muito, eu fiquei muito feliz porque fiz tempos que eu não fazia nem quando criança, então, assim, lógico, a gente tem que entender a nossa maturidade do corpo e tudo mais, mas, né, com menos tempo de treino, se dedicando ao trabalho, fazendo o que dá de capacitação física, né, fazendo musculação e tudo mais,
E foi um resultado muito importante, né? Ganhando 4 medalhas de ouro no Sul-Americano, foi bacana. Ô Felipe, você falou do mar. Para quem não nada, o mar é assustador. É assustador. Tá, e a gente vê muita gente se afogando, e o mar bravo, e aquelas ondas. Nossa, eu fui em Nazaré, eu fiquei doido, eu morrendo de medo da distância das ondas gigantes, mas eu queria ver. Como é que vocês, nadadores, encaram o mar? Vocês respeitam o mar? Eu vou falar para você assim, ó, eu tinha muito medo, muita aflição de nadar no mar. Quando você vai nadar uma prova tão grande como essa, uma prova de 10 quilômetros, 5 quilômetros no mar, você tem que entender que, além do percurso ser um percurso, né, muito grande, existem alguns perigos, né? Vamos pensar no mar principalmente. Água viva. Pode chegar, né, grudar. Uma vez eu cheguei com uma marca no pescoço assim, bem grande, e você não vai ficar enxergando, né? Porque assim, ó, uma vez eu lembro até hoje também, outra maratona, Ubatuba, né? A gente faz uma lá na praia do centro de Ubatuba. O cara falava assim, ó, tá vendo aquela ilha ali? Vocês vão contornar a ilha. Ninguém enxergava a ilha. Era um negócio assim absurdo. Você tinha que ir nadando até chegar para a ilha. E quando a gente fala do mar, você tem que tomar esses cuidados, como assim, passar a vaselina para não queimar, né? Porque existe o perigo da água viva. Respeitar a braçada, sempre respirando para frente, fazendo movimento, sabe? Para que você consiga enxergar. Manter distância de algumas pessoas para que você não fique tomando soco, pontapé dentro da água, porque acontece, porque você está disputando o mesmo espaço com uma pessoa que está querendo nadar, que é o seu rival, né? Naquele momento. Então, existem alguns princípios, assim, e manter a tranquilidade, principalmente, porque assim, uma prova de 2 horas na natação não é a mesma coisa que uma prova de 2 horas correndo ou pedalando, porque ali você tem a resistência da água, você tem, né, é você com você mesmo, você até tem as outras pessoas ali, mas a água ela te traz mais dificuldades por conta da respiração, tudo mais, e você tem que ter um controle, né, que de vez em quando é difícil de ter. Tá, o leigo, como eu, por exemplo, a fundura máxima que tem numa maratona, eles medem, nada, você tá nadando sem saber a profundidade do mar. E tubarão não tem medo? Não tem? Quando eles vão fazer uma prova de maratona aquática, de águas abertas, eles tentam escolher locais que evitem esse perigo, vamos pensar assim, de tubarão, que nem eles não vão fazer uma maratona aquática com águas abertas na praia de Boa Viagem, Recife. Isso aí você pode... Já botando os guararapes. Jamais, pode esquecer isso, que não vai existir. Eles vão procurar locais que tenham as mínimas condições, principalmente de temperatura, porque assim, existe uma regra, né, pela World Aquatic, que denomina, né, os esportes aquáticos do mundial, que o máximo que uma água pode estar, né, é até 21 graus. Não pode sair disso. Então, existe a aferição, tudo mais, né? Mas de profundidade não tem. E não dá medo saber que você está nadando sem saber para uma pessoa que tem alguma fobia, né, nesse sentido, pode esquecer, que não vai conseguir realizar uma maratona, uma água aberta. Você lembra de algum perrengue que você passou? Viu alguém se afogar? Sei lá, viu um peixe estranho que te assustou? Sei lá, alguma coisa de anormal? Olha, um dos perrengues que eu tive foi a água viva ter grudado no meu pescoço. Isso, né, daí ficou a queimadura, a gente teve que passar vinagre. Não, porque eu nem senti na hora, porque você tá tão em movimento, entendi. Ela grudou e rapidinho, eu senti que tinha alguma coisa, eu tirei rápido. Então eu coloquei a mão assim e tirei. E não queimou a mão? Não queimou, porque eu peguei na parte de cima dela, né? Só nos tentáculos que ficam a parte urticante dela, né? E outro perrengue que eu passei também, e isso já um pouquinho mais velho, com 17 anos, eu tive uma crise de hipotermia em Bragança Paulista, numa maratona assim. Eles colocaram uma maratona aquática em Bragança Paulista em julho, né? Meu Deus, eu fui fazer jogos regionais frio, lá. Né? Acho que não foi uma boa escolha, né? Escolhi Bragança Paulista. Mas eu estava liderando a prova na minha categoria, né? Eram 2 voltas no circuito e acabou tendo o caso de hipotermia. Eu levantei a mão pro caiaqueiro, falei que eu estava passando mal. Eles me levaram, né? Graças a Deus a minha mãe estava lá, colocaram um monte de coberta em mim, deram um chocolate quente, assim. É difícil, não é fácil, não. Viu, o que eu acho mais bonito você falando... Olha, eu estava nessa prova, meu pai e minha mãe estavam comigo. Olha, eu estava naquela prova lá, meu pai e minha mãe estavam comigo.
Cara, que sensacional, irmão. É. Que sensacional esses pais, hein? Graças a Deus. Claro que vem da natação, você falou, mas que amor, hein? Nossa, eu falo que se eu cheguei aonde eu cheguei foi por causa deles, porque eu tive uma estrutura muito em casa muito consolidada. Tinha tudo para dar errado, Edmar. Meus pais são muito jovens, a minha mãe me teve com 16 anos e graças a eles que tiveram cabeça no lugar de construir essa família, né? Porque ele construiu uma família, né? Com uma criança cuidando de outra criança. Boa. Me desenvolveram muito. Eu falo que eu tive muita sorte. Assim, se fosse ver, eu precisaria trabalhar desde os meus 11, 12 anos. E eles não. Eles sempre me incentivaram a praticar um esporte, a estudar, a querer ser alguém na vida. E eu assim, é uma fala que eu hoje, como educador, Edmar, eu prezo muito por isso. Eu acho que, assim, o esporte tem que estar relacionado à educação, em qualquer lugar que seja no âmbito municipal, estadual, e isso eu acho que os nossos governantes de vez em quando deixam a desejar, porque se eu cheguei aonde eu cheguei foi por conta do esporte e da educação que fizeram isso, e os meus pais realmente investiram nisso, investiram muito, colocaram dinheiro nisso, me ajudaram a ser o que eu sou hoje, e eu sou muito grato a eles. Tá, em cima disso, como é que tá a natação de Limeira? Ninguém melhor do que você para falar. A gente trouxe o Rossano aqui, um excelente podcast. Aliás, eu achava que ele seria o secretário de esportes, mas o Murilo Félix anunciou o João Gomes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Você, com a visão de dentro e de fora, como é que está a nossa natação? Hoje eu falo que a natação de Limeira, não somente pelo GRAM, mas o nosso clube, né, que são os nossos dois clubes que nos representam aqui, eles estão passando por uma reformulação, ao meu ver. Certo? Nós já tivemos grandes atletas, acho que como o Rossano já teve falado, né? Natália de Lucas, Guilherme Guido, Limeira sempre tem nadador de ponta, né? A gente tem vários nadadores que eu posso citar aqui que são de ponta e conseguiram chegar a campeonatos estaduais, a campeonatos nacionais, até internacionais, né? A Natália de Lucas foi recordista sul-americana, o Guido é recordista sul-americano, mas hoje eu vejo que a natação de Limeira ela precisa ser reformulada e precisa passar por isso, porque assim, hoje a mão de obra de mar, ela, né, vamos falar assim, a mão de obra da natação são os nadadores. E eu percebo que a estrutura familiar, quanto à estrutura de formação desses atletas, hoje ela é um pouco conturbada, não por conta da escola, mas ela é conturbada em sentido de não se adequar às realidades que nós temos hoje. Vou dar um exemplo para você. Nós temos hoje escolas de tempo integral na cidade, em todo lugar, em todo o país. Mas eu não vejo, né, essas escolas de tempo integral vinculadas ao esporte. E é uma coisa que eu acho que é muito importante acontecer, porque assim, além do conteúdo pedagógico que esses alunos devem ter, eles precisam dessa outra vivência, uma vivência não somente na natação, em qualquer outro esporte. Eu acho que a lei de incentivo ao esporte, que é uma coisa que acontece aqui na cidade, é algo muito produtivo. Muito legal. Só que ela deve ser direcionada ao esporte de base, como está acontecendo hoje, e principalmente vinculada a essas escolas, porque logo se todas as escolas se transformarem em escolas de tempo integral, nós não vamos ter uma demanda de atletas, porque assim, ó, hoje eu vou dar o exemplo do GRAM, que é uma coisa que eu conheço, como o nosso clube também acontece a mesma coisa. Um aluno que treina no GRAM no nosso clube, ele estuda de manhã ou ele estuda à tarde e, né, faz o treino ou de manhã ou de tarde. Então ele estuda numa escola de tempo regular, não é uma escola que tem o dia inteiro. Quando todas as escolas, eu acredito que seja uma lei que logo vai perpetuar, todas as escolas vão se tornar escolas de tempo integral. E a gente precisa que esse atleta consiga, né, ter um tempo hábil para treinar, né? E é o que a gente deseja. E eu não vejo isso. E assim, se a gente pegar a base hoje de Limeira, vem diminuindo a cada ano a quantidade de crianças nadando por conta de algumas demandas, né? Famílias não interessadas, as escolas que estão de tempo integral daí não tem tempo mesmo para colocar, e essas crianças acabam indo para a academia fazendo aulinha, que não é uma coisa ruim. Não é isso, eles estão vivenciando isso, né?
a modalidade, mas eles não estão vivenciando o esporte, a disciplina, a competição, que é importante. Eu acho que é um dos pré-requisitos básicos para a gente desenvolver essas crianças, porque o mundo hoje é muito competitivo. Se a gente não faz essa ligação, esse intermédio, eu acho que não é uma coisa que não ajuda, não agrega essas crianças. Eu acho que é muito importante. Dentro disso, Felipe, maravilhoso o que você falou, hein? Muito perfeito o que você falou. E bem explanado. O Rossano disse aqui no podcast, a natação deveria ser obrigatória nas escolas e na prefeitura. Ele falou, é inadmissível, porque além de tudo estamos falando de saúde. Você vai economizar na saúde fazendo o garoto entrar na natação, bronquite, preparo físico, disciplina, tirando o garoto do joguinho, do celular. O Rossano falou, gente, tinha que ser obrigatória a natação. Eu concordo plenamente, eu acho que assim, o Rossano é tão apaixonado quanto eu pela natação, até mais, porque foi ele que me ensinou a ser assim, desse jeito também. Mas eu não vejo não somente a natação, mas qualquer esporte. A gente deveria, né, criar polos. Assim, ó, essa escola vai ser para natação, essa escola vai ser para o vôlei, essa escola vai ser para o futsal. Criar polos onde a criança, né, e o pai e a mãe poderiam escolher a escola que vai ser, ó, essa escola de polo é o polo da natação, essa escola é o polo do vôlei. Outra coisa muito interessante que aconteceu essa semana, né? O prefeito Murilo Félix decretou o estado de utilidade pública do Limeira Clube. Eu sou uma pessoa que eu quero ver muito o Limeira Clube voltando a funcionar, porque como você falou, a natação, né, no caso que é o nosso esporte que nós estamos falando hoje, é qualidade de vida. Você tendo uma criança que vai nadar, diminui problemas asmáticos, problemas de respiração. Você tendo esse contato, ele vai ter um contato social, ele vai saber se portar em comunidade. A gente precisa, né, que o Limeira Clube, eu achei muito legal, muito propício o que o prefeito está fazendo agora. Então a gente precisa realmente que esses polos, né, que nem Limeira, acho que até o Rossano já deve ter falado isso, Limeira tem 10 piscinas de centro comunitário. Que cidade que tem isso? Eu vou falar, vou dar um exemplo. Eu hoje, né, mais velho, nado jogos regionais hoje por Sorocaba. Sorocaba não tem uma piscina pública. E olha o tamanho da cidade de Sorocaba. Sorocaba tem 600, 700 mil habitantes. Limeira, que é uma cidade de 300 mil habitantes, tem 10 piscinas. Então, assim, tem um potencial gigantesco para ser muito maior do que é hoje. Concordo plenamente. Falando do Rossano, a importância dele na sua vida, porque todo grande nadador é assim, né? No futebol, todo garoto passou nas mãos do Maé. E na natação, todo mundo que nadou passou na mão do Rossano. Todo mundo passando a mão do Rossano, eu falo que ele é o meu segundo pai. Porque ele me ensinou coisas que eu sou muito grato hoje. Caráter, respeito, dignidade. Não somente porque, assim, brigava muito comigo no treino. Porque como eu treinava provas longas, né? É aquele nadador que é o primeiro a entrar e o último a sair da piscina. Então, a convivência com o Rossano nem sempre foi amorosa, teve os seus conflitos, né? Mas hoje eu entendo a importância que ele teve para mim. Hoje eu vejo a figura do homem, né? Do caráter, do pai responsável que ele tinha. Porque assim, Edmar, levar 40 crianças dentro de um ônibus para nadar uma maratona aquática de 10, 5 quilômetros e às vezes os pais não estar junto, né? É uma responsabilidade muito grande. Hoje ele fala assim, é uma loucura que eu fazia, porque é muito... Imagina, passa uma criança mal na água, tem que chamar um SAMU, e com poucos professores para auxiliar, e é uma criação, assim, de família mesmo. A gente fala que a gente, na natação, pelo menos, a gente cria uma família, a gente cria vínculos, a gente hoje tem contato com o outro, a gente dá risada, sai para conversar um pouco, e o Rossano é muito importante na minha vida. Que legal, um abraço, Rossano Jacon Chanquete. Você não achou que ele seria o secretário de esportes? Eu tinha minhas suspeitas que ele seria o secretário de esportes, sim, por conhecer Limeira muito bem, né, por ter contato bom com todos, né, pessoas políticas aí, ser uma pessoa conhecida na cidade, conhecer a realidade do nosso município no esporte. Eu também suspeitava que ele seria o secretário de esporte, mas enfim. Eu dei uma cutucadinha nele, ele ficou feliz, ele falou, eu estou preparado, eu estou há muito tempo no ramo, mas aí foi outro nadador, né? Deixa de ser o professor Rossano e é o nadador João Gomes, que foi finalista olímpico. Eu fiz o levantamento completo das medalhas dele, conheceu o mundo.
Só que a grande dificuldade que o João Gomes terá, Felipe, é o fato de ter nascido em Vitória, Espírito Santo, ter morado na Serra. Nadador do Pinheiros, extremamente competente no nado peito. A gente pode dizer que é um dos principais do nosso país, ou se não o principal, que é o nado que você gosta também. E o João Gomes está entrando assim. É a mesma coisa que eu ter sido escolhido como secretário de esportes de Vitória, Espírito Santo. Como é que eu ia chegar lá e conhecer o esporte? Ele vai demorar para conhecer o esporte. Mas você estava elogiando ele pela parte disciplinar, por ser um conhecedor do esporte. O que Limeira pode ganhar ou perder com o João Gomes? É assim, ó, eu acredito que o João é uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa que tem contato. Ele faz parte hoje do Comitê Olímpico do Brasil, ele é um dos membros, dos conselheiros do COB. Então, assim, informações técnicas em relação ao esporte, eu tenho certeza que ele tem isso, uma capacidade gigantesca. E ele é uma grande pessoa, um grande articulador. Ele conversa muito bem com as pessoas, ele consegue, né, desenvolver, uma pessoa que consegue escutar e aprender. Então, assim, essa capacidade, uma humildade muito grande, pelo que eu conheço dele. Eu acredito que a dificuldade de Maré é o que você falou. Por ele não conhecer ainda Limeira na sua totalidade, conhecer, né, todos os projetos sociais, ele vai precisar de um tempo para entender, né, como a engrenagem Limeira como funciona. Né? Vai entender como funciona para as estruturas de jogos regionais, que logo, logo começam aí de novo. Vai entender como as demandas são importantes, né? Importantes de saúde, bem-estar para os idosos que também praticam, né, esportes dentro dos nossos centros comunitários. Então, ele precisa entender isso. E, ao meu ver, ele precisa de uma pessoa que conheça Limeira, né, como fosse um subsecretário ou um diretor junto com ele, que mostre esses caminhos. Lógico, a decisão sempre vai ser dele e ele tem competência para isso. Eu acredito que a única coisa que falta, né, para ficar perfeito ali é alguém que conheça a cidade, que consiga mostrar para eles alguns projetos. Lógico, com o tempo, né, ele vai ganhar esse gabarito aí. Mas alguém que consiga trazer para ele com mais facilidade para que essas decisões sejam tomadas com mais rapidez. Tá. E sobre o Guilherme Guido, daqui a pouco a gente vai falar da homenagem merecidíssima que você teve, merecidíssima na prefeitura. Mas o Guilherme Guido, bem votado, vereador aqui de nossa cidade. E é o único do esporte, né, que a gente fala assim, eu não me lembro, atleta olímpico é ele. Então é o primeiro grande nome do esporte limeirense como vereador. O que você espera do seu amigo Guilherme Guido? Olha, Edmar, eu fiz campanha, né? Porque é uma pessoa que a gente conhece, é uma pessoa do ramo, né? É uma pessoa da natação ainda, é uma coisa assim, é muito incrível. E ter a votação que ele teve e a atitude de se manter, porque assim, eu também acreditava que poderia ser ele o secretário de esporte, mas de uma maneira muito humilde também, né? Ele decidiu não por conta de honrar os votos e por estar à frente da Câmara também, brigando, né, no bom sentido, para que as coisas aconteçam com mais facilidade, para ele tem caminhos, né, que ele pode auxiliar também o secretário de esporte, que, né, são pessoas que se conhecem e vão tentar fazer um prol para a cidade. São sócios, inclusive. São sócios na Academia Guilherme Guido, exatamente. Eu acredito que será um bom mandato, acredito que ele vai conhecer também, né? Porque ele veio do mundo da natação, é um gestor de academia, né? Um gestor, um empresário. Então, acredito que ele vai trazer esse feeling, né? Essa expertise que ele tem do ramo empresário para também tentar ajudar essas repartições públicas que são importantes para que a gente consiga desenvolver melhor o esporte amador aqui em Limeira. Você deu uma grande ideia a respeito dessas escolas, né, de tempo integral. Você é escolhido secretário de esportes de Limeira. Quais seriam suas prioridades, Felipe Godoy? Olha, isso foi uma coisa que eu conversei com o Guido também e é uma ideia minha por ser educador também. Eu acho que o primeiro contato meu, se eu, né, chegasse na Secretaria de Esportes, já ajudasse de alguma forma, né, e posso até falar isso junto com eles, o primeiro contato meu deveria ser com o secretário de Educação. Chegar e conversar com ele e falar assim, olha, vamos alinhar esporte e educação.
vamos conversar para que os dois andem de mão dadas. Boa. Porque é muito importante. Se a gente tem essas crianças praticando, e isso é um material humano que vai chegando e cada vez com mais qualidade, interfere no meio social, interfere no meio aonde eles estão inseridos, nos bairros, porque a grande maioria das crianças aí, né, podem ser que quando não estão em escola de tempo integral, vão para uma escola de tempo irregular e daí ficam em casa, né, com vício de celular, videogame, e isso não é interessante, porque a nossa intenção, pelo menos a minha, lógico, a gente criar um atleta é muito importante, mas criar um ser humano, criar uma pessoa digna, que tenha valores, é o mais importante. E a escola, junto com o esporte, pode fazer isso na vida de uma pessoa. Ali, ô João Gomes, Guido, ó, o diretor de esportes aqui pedindo passagem. Eu acho que ele deveria te ouvir. Eu acho que você tem uma visão ampla, e ainda mais agora que você está viajando fora do país, fazendo campeonatos como árbitro, e foi eleito o melhor árbitro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, voltando lá na sua infância, por que não o futebol? Porque eu sou um perna de pau, sou muito ruim, Deus me livre. É um zagueirão brabo mesmo, que olha, é só chute, canelada nos outros e Deus me livre, eu sou muito ruim. Você não brinca de futebol? Eu até jogo quando a gente faz assim, Edmar, a gente tem um churrasco dos árbitros que a gente se reúne, porque a gente gosta, né? E a gente brinca, a gente aluga chácara com piscina, com campo, mas é sempre zagueirão, velho, não tem jeito não. E você tem um parente que é um grande amigo meu, que é o jornalista José Antônio Encinas, tanto que sua mãe é Silvana Encinas Godoy. Encinas, um grande abraço. Ele morre de orgulho de você, cara. Eu lembro as matérias que eu punha na Gazeta. Olha, o meu primo, o meu parente. Ele é um grande palmeirense. Tá feliz da vida, José Antônio Encinas. E o time que você torce? Eu torço pro São Paulo. São Paulo! Lá em casa todo mundo é São Paulino. Sério? Por causa do senhor velho Godoy lá, todo mundo é São Paulino. Então eu nem vou perguntar pra você se foi pênalti ou não. Não foi pênalti não. Aquilo lá foi roubado, Deus me livre. Passaram a mão no São Paulo, mas faz parte, né? Uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde, mas passaram a mão no São Paulo. Olha, mas foi impressionante, não foi pênalti, né? Que fase do Flávio Rodrigues de Souza, árbitro. E o VAR não chamar ele para ver o lance. É um absurdo, né? Já que tem o recurso, poderia ter chamado para ele fazer análise, né? Mas apesar de ser São Paulino, você não é fanático? Não, fanático não. Não, eu seria mais fanático, né? Eu fiquei muito triste porque é lá Inter, porque meus pais me ensinaram a torcer para Inter também, no campo, junto. Fiquei triste com o nosso rebaixamento, mas no ano que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Você teve tempo de assistir algum jogo? Porque sua vida é corrida demais. Eu não conseguia. Esse ano, eu acho que, olha, foi um start. Esse ano eu não assisti nenhum jogo. O ano passado eu acabei indo em alguns jogos, mas esse ano eu não consegui em nenhum jogo. Caramba! Viu, ô Felipe, como é que é ser filho único? Tem tudo, né? Tem tudo. É. Presente caro, quarto só dele. Nossa, filho único, eu vou te contar, viu? Eu vou falar assim, eu acho que meus pais no começo viram a cagada que fizeram, de ter um filho só. Eu falei, vamos parar só nele que tá bom, né? Porque, mas assim, tem os seus pós, né? E tem os seus contras. Eu falo que eu tive uma vida muito privilegiada, graças aos meus pais, aos meus avós também, que ajudaram muito na minha formação. Eles sempre, o que eu pedia, né, o que era necessário para o esporte, eles sempre eram muito assíduos e conseguiam fazer as coisas. Mas o ruim é não ter alguém para dividir as cagadas, né? Porque é difícil, né? Porque toda vez, como você é o foco, né, a referência é sempre você tomando, né? É sempre você se ferrando quando acontece alguma coisa em casa. O para-raio de casa é a criança, né? Você falou que sua mãe tem 16 anos. 16 e seu anos. Pai? Meu pai tinha 20. Foi acidente? Planejado não foi, né? Planejado Você vai não falar foi. que sua mãe planejou ter um filho com 16 anos? Não, acho que deve ter sido acidente, né? E ficou acidente aqui já. Que bairro que... Até hoje você está no mesmo bairro? Nós moramos ali na Nova Suíça, né? Meu pai era da Vila Camargo, a minha mãe da Nova Suíça. A gente mora ali, a gente gosta muito de onde a gente mora. Tá, profissão do seu pai e profissão da sua mãe? O meu pai é mecânico, ele tem uma automecânica, e minha mãe é analista de faturamento. Tá, então faz a propaganda do seu pai. Mecânica do seu Emerson Godoy. Automecânica Godoy, lá na Vila Camargo, na rua... Nossa, esqueci a rua. Avenida Gonçalves Dias, próximo à Escola Nestor Martins Lino.
Bora Boa, lá. vai lá e diga que ouviu aqui no podcast, você tem descontão. Eu já tô fazendo a propaganda do velho já. Hein? Exato. Vou levar meu carro aí, tá ruim Bora, meu carro. bora. Ô, Felipe, que escola que você estudou? Eu estudei no Levegildo. Na verdade, assim, eu estudei da primeira à quarta série, eu estudei, né, no Nestor Martins Lino, ali na Vila Camargo. Depois fui para o Levegildo, do 5º ano ao 9º ano, que, né, a gente chama de 5ª e 8ª série. E o ensino médio eu fiz no colégio acadêmico, no COC, Legal. porque eu ganhei uma bolsa de ensino de 100% por conta da natação. Ai, que legal. Bom, pelo visto, você tem cara de bom aluno. Você era meio CDF. Olha, eu era um aluno bom, um aluno que não ficava de recuperação, não tinha problema. As professoras reclamavam um pouco porque eu conversava, acabava muito rápido a atividade e daí queria ficar conversando. Fazia muito rápido o que tinha para fazer e depois queria ficar batendo papo. Mas de nota, graças a Deus, nunca foi problema, não. No seu tempo de escola, tinha jogos escolares? Não tinha jogos escolares. Que pena, hein? Nunca aproveitei os jogos escolares. Infelizmente, não tive essa oportunidade, não. Tá. Quando você entra na natação, qual o primeiro estilo que você gostou? Olha, o primeiro estilo que eu gostei quando eu nadei, né, de criança, foi o estilo peito. Porque eu tive um professor... Não é mais difícil? Ele é, mas assim, quando a gente fala na natação que quem nada peito é porque nasceu para nadar peito. Sério? Porque é um estilo muito difícil, que nem assim, vamos pensar em provas do nado medley, borboleta, costas, peito e crawl. O cara que nada peito é o cara que tem uma vantagem, porque ou a pessoa nada ou a pessoa não nada peito. Ou ela consegue fazer o deslize, a propulsão da pernada, que a gente chama pernada de peito, né? A pernada de palhaço, que ela é aberta, a propulsão dela é muito grande. Então, uma pessoa que consegue fazer essa propulsão, ela tem uma vantagem muito grande. Tem pessoas que não conseguem fazer esse movimento por falta de mobilidade, por falta de coordenação motora. Então, isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida desde pequeno. E o nado peito, ele é um nado difícil porque ele tem muita resistência. Então, uma pessoa que sabe nadar peito, nada peito. Uma pessoa que não sabe, tem um pouco de dificuldade. Mas então, em cima disso, você aprendeu rápido? Eu aprendi rápido. O nado peito foi assim, a minha pernada era a melhor que tem, né? Crawl, borboleta, costas, peito. A minha pernada era a melhor que tinha, era a pernada de peito. E quando eu cheguei no Rossano, né? Porque eu era muito fraquinho, né? Magrelinho, cheguei muito fraco lá. Ele falou, não, mas acho que você tem um aeróbico muito bom, a gente vai treinar você para as provas de crawl, as provas de fundo, de maratona. E deixei o peito de lado. Agora, mais velho, né? Faz uns 10 anos aí que eu ainda tô nadando no Master, a gente voltou a nadar o peito e daí se desenvolveu e consegui ser campeão sul-americano de peito. Que top. Master. O borboleta é a coisa mais linda. Eu acho que o nado borboleta é espetacular e deixa o ombro do nadador gigante. Gigante, deixa o ombro muito largo, né? Se você pegar um nadador que faça aquele movimento assim, deixa o ombro... E ele cria também, né? Ele não tem tanta resistência como o peito, mas você tem que fazer uma força de propulsão muito grande para tirar os ombros fora da água, colocar o braço para fora. Nossa. Então, é um nado também que exige muito da pessoa. E quando que você sentiu que você seria um atleta de competição? Eu acho que eu senti isso nas competições que a gente tinha aqui dentro dos centros comunitários, porque assim, eu fiz umas 4 ou 5 competições, né, dos centros comunitários, eu sempre ganhava. Sempre fui eu que ganhei em primeiro lugar da minha idade, era assim, eu que ganhava. Daí meu pai, minha mãe e eu acredito também, a gente falou, nossa, é isso, acho que dá para... O menino leva jeito para nadar. Não sei se ele vai chegar a ser campeão olímpico, mas ele vai conseguir ter alguns bons frutos aí dentro do esporte. Você lembra da sua primeira medalhinha? Foi uma medalha no Alberto Savoy. Era uma competição de 25 metros com pranchinha, batendo crawl. Eu tenho uma foto para a professora Cristiane, que deu aula para mim. Eu não lembro sobre o nome dela, mas ela chamava Cristiane. Ela mora aqui pertinho ainda. E eu tenho uma foto com ela, foi a primeira medalha que eu tive. Você sabe que eu jogava botão. Eu era bom de jogo de botão, mas eu nunca era campeão. Uhum. Eu sempre ficava ou em segundo ou em terceiro. E eu lustrava as medalhinhas, eu contava cada uma que eu tinha, eu punha na ordem. Você fazia isso? Eu tenho hoje, assim, lá em casa, eu tenho uma estante, né, que foi projetada ali para colocar todos os meus troféus. As medalhas mais importantes, eu tenho um arquivo onde meu tio me deu com o meu nome assim, Felipe.
Felipe, e para pendurar assim, então tem umas 20, 30 medalhas ali, as mais importantes, e as outras eu deixo elas etiquetadas e eu guardo elas num baú. Tem mais de 300 medalhas lá. Aí eu ia te perguntar, você tem noção de quantas medalhas você tem? Mais de 300. Mais de 300. E troféus? Troféus são 48, se eu não me engano. Rapaz, dura limpar tudo, né? Daí, sobra pra mãe, né? Ou pra mim ou pra ela. Pra outra pessoa não sobra, não. Que medalha faltou? Eu acho que faltou medalha de Jogos Abertos por Limeira. Eu fico chateado de não ter conseguido uma medalha de Jogos Abertos. Bateu na trave, pelo menos? Fiquei em 6º lugar. Porque os Jogos Abertos, né? Jogos regionais é uma coisa. É cidades aqui mais próximas, mas quando abre o leque para os Jogos Abertos, o mar é maior, né? E daí Santos, São Caetano, as cidades aí com maior potência no esporte, foi muito... Eu fiquei muito chateado por não ter conseguido. Bom, você só nadou peito ou vários estilos? Eu nadei provas de fundo, nado medley, né, que são os 4 estilos, mas o costas sempre me derrubava, porque eu sou muito ruim de costas. A gente tem até uma teoria que, assim, nadador de costas não nada peito, nadador de peito não nada costas. É uma coisa assim, impressionante. Então, quem tem muita dificuldade no costas, normalmente vai ser um nadador um pouco melhor no peito. Quem tem o peito melhor vai no costas. Eu sempre nadei todos os estilos, mas o peito, hoje, ele é o campeão. Ele seu carro-chefe. Hoje, se eu for para escolher um leque de provas aí, os 50 e os 100 metros peito. Você acha que você poderia ser um atleta de ponta do país? Disputando Olimpíada, Pan-Americano? Ou ficou longe disso? Ah, não tive essa capacidade, não. Acho que assim, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, conseguiria ter chegado melhor. Eu acho que assim, eu fui um bom atleta, mas no meu caso faltou mais feeling meu de aprimoramento técnico, porque eu sempre fui um nadador muito raçudo. Eu sou um nadador que tem vontade, mas tecnicamente ainda falta alguns detalhes. Então, não chegaria a isso. Mas, por exemplo, faltou acreditar mais em você ou não? Também, acho que faltou acreditar, faltou ter um pouco mais de força, porque como eu era muito magrelinho, não levava muito a sério a musculação, então só queria nadar. Então faltou um trabalho técnico meu melhor. Então a responsabilidade é minha. E altura? Faltou? Também. Você tem quanto de altura? 1,75. Então, por exemplo, se tivesse 1,90. Ah, daí seria bem melhor, com certeza. Acho que... Mas eu sou maior que meu pai e com a minha mãe, então eu acho que eu cheguei no limite, né? O meu pai tem 1,70, a minha mãe tem 1,64, 1,65, se tiver. Eu sou mais alto que eles, eu já desenvolvi um pouco mais. Nunca teve uma convocação de seleção brasileira? Não, seleção brasileira não. Paulista, sim. Paulista, sim. Por ser bicampeão paulista de maratona aquática. Entendi. Daí a gente fez um trabalho de monitoramento. Você falou da parte mental, a importância desta parte mental para a natação. Muito importante. Hoje é fundamental? Fundamental. A gente fala que hoje, né, é 80%, 90% cabeça, 10% treino, 20% treino. Porque se o nadador não estiver concentrado, colocando os objetivos bem traçados, saber que na hora que ele chegar na frente de uma baliza, ele vai ter que fazer aquilo muito bem preciso e saber programando cada metro que ele tem que fazer, cada piscina ele tem que fazer, ele não vai chegar a lugar nenhum. Tá. Eu vou falar 4 nadadores para você, e você tem o tempo que quiser à vontade para falar deles. Michael Phelps. Monstro, sensacional. Ele é o cara que mudou a perspectiva da natação mundial. Se você encontrasse com ele, o que você falaria para ele? Aí eu queria tirar um X1 com ele, mas eu ia acabar perdendo muito longe, né? Porque ele nada borboleta dele é monstruoso, é uma coisa assim. Ele absurda. É o maior nadador da história? É o maior nadador da história. Pelas conquistas, pelo estilo, o corpo, né? Existe até uma reportagem acho que do Globo Esporte falando um pouco sobre a técnica, sobre a resiliência dele. O corpo dele foi projetado para nadar. É impressionante como o cara, né, pernada, a perna, o movimento, o tipo de ossada dos pés, assim, é algo absurdo. Parece um peixe, né? Parece um peixe. A gente fala que... Eu vi muita gente falando que o Michael Phelps é para natação que o Cristiano Ronaldo é para o futebol.
Ele nasceu para ser jogador e para brilhar. Nasceu e pra se ser jogador. cuida. E se cuida. Você não vê que nem o Neymar, né? Machucado e para Sapucaí, né? Tá vendo? Daí Diferença grande. são critérios, né? São perspectivas. Eu entendo que dinheiro é tudo, mas a sua imagem também vale muito a pena. Lógico. Outro nadador, César Cielo. Dentro do Brasil, referência. Referência é uma pessoa que levou a natação brasileira para outro patamar, né? Porque ser campeão olímpico no nosso país com as dificuldades que a gente tem aqui, não só ele conseguiu, né? Não é para, eu ia falar assim, não é para muitos, é para poucos. No nosso caso, só ele. E você assistiu essa prova? Vibrou quando ele foi ouro? Assisti, eu lembro até onde eu estava. Vai lá. Eu estava na casa dos meus avós, né? Porque foi em Beijing, né? Em 2008. As finais eram de manhã e para nós aqui era à noite. Eu estava na casa dos meus avós, estava minha avó, meu avô e eu. Eu falei, agora vai começar a 50 livre. E ele ganhou. Nossa, eu lembro que saiu uma gritaria, a gente começou a gritar, porque era 2008, foi muito bacana. Galvão Bueno, né, gritando, é Nossa, ouro! É ouro! Foi muito da hora, foi muito legal. Para a natação brasileira, para a CBDA, foi algo surreal. Mudou o nosso parâmetro no esporte nacional. Vamos lá para o terceiro nome, Gustavo Borges. É um cara que desenvolveu muito a natação, né? Ele tem medalhas olímpicas. Eu, particularmente, não acompanhei ele muito como nadador, porque Atlanta 96, né? E acho que 92 foi o ano que eu nasci, então ele tinha medalhas aí. Mas dentro, hoje, ele, como gestor também, ele tem um caminho muito bonito, pensando, porque em 2000, Edmar, 2005, ele tinha um campeonato chamado Campeonato Gustavo Borges. Eu lembro disso. Era um campeonato que ele reunia as estrelas aqui do interior de São Paulo e fazia uma final lá no Ibirapuera, que hoje a piscina nem é usada, eu fico chateado com isso. E ele desenvolveu muito a natação paulista, então ele foi um cara muito importante para o estado de São Paulo e para o Brasil também. E o Fernando Scherer, o nosso Xuxa? Ele também, assim, uma referência. Eu falo que se não fosse esses caras aí, Ricardo Prado, pessoas aí que desenvolveram a natação, a gente não teria o patamar que a gente chegou. A natação brasileira ela é muito respeitada. No Mundial de 2014 em Doha, nós somos a equipe, a seleção, né, que teve mais medalhas de ouro. Então, assim, é uma coisa surreal. Ganhar de Austrália, ganhar de Estados Unidos, que são potências na natação. E ganhar, né? O Guido estava lá, foi uma das medalhas de ouro, foi o revezamento 4x100 medley, que estava o César Cielo, estava o Guido, e eles ganharam. E assim, é surreal saber que a natação brasileira chegou num patamar, hoje ela está meio cambaleando, está tentando voltar, né? Mas se Deus quiser, a gente vai voltar a ser feliz. É isso que eu ia te perguntar, hoje, da nova geração, que nome que você aponta que pode vir ser um medalhista olímpico? Então, né, a gente pensando na natação hoje, nós tivemos, né, na última Olimpíada em Paris, o Guilherme Cachorrão, né, que ele ficou em quarto ou quinto lugar, eu não lembro muito bem se era, mas é isso. E eu lembro da foto dele chorando, frustrado, né, que deu errado. Não é que deu errado, ele é muito jovem ainda, ele tem 22, 23 anos, tem muito caminho ainda pela frente. Ele é uma promessa muito grande. Nós tínhamos um nadador de Americana, aqui vizinho nosso, o Murilo Sartori, que era um nadador muito fantástico também. Está tentando se reencontrar de novo com a natação, ele mora nos Estados Unidos. A gente tem potências, principalmente assim, nas categorias menores, de 13 a 14 anos, de 15 a 16. Chega no momento de começar a brilhar, né, nas categorias maiores, os nossos nadadores eles estão sumindo. Então, assim, é um contexto onde também a gente precisa analisar o que está acontecendo com a natação brasileira. Será que os treinos estão sendo com muito volume, né, agora, né, nessas categorias, e depois chega lá e eles não conseguem mais dar resultado porque o volume não consegue crescer tanto? Então, a gente tem que entender um pouquinho. Mas se eu posso afirmar um nome hoje que vai, pelo menos, tentar chegar lá, é o Guilherme Costa, que é o Cachorrão. Por que Cachorrão, sabe ou não? Ele foi mordido por um cachorro na praia de Copacabana e ficou o apelido ficou Cachorrão. Foi isso. Viu, sobre idade. A gente viu o Guido nadando em alto rendimento até 35, 36 anos.
interfere como no futebol? Aí a gente fala no futebol, tem 32, 33, tá velho. Para natação, não importa a idade? Porque a gente viu, como é que chamava o Nicolas Santos? Nicolas Santos, 42 anos. Até 42, nadando e nadando bem. Olha, Edmar, interfere. Se a gente falar que não interfere, é mentira. Porque assim, pensando biologicamente, após os 30, o metabolismo começa a decair, né? As taxas de hormônio começam a diminuir, então o seu corpo começa a se reajustar para uma nova fase da sua vida. Então, muda sim. Mas que nem você falou, vamos dar um exemplo do Nicolas, com 42. Por que ele chegou nessa idade? Porque ele se cuidou. Ele teve um caminho, ele sabe que ele precisava fazer procedimentos no sentido de musculação, treino de natação, ter a cabeça no lugar. Então, assim, para uma pessoa que se cuida, nada é impossível. A gente teve uma Olimpíada, se eu não me engano, nessa Olimpíada de Beijing mesmo, que o César Cielo ganhou ouro, a gente tinha uma nadadora americana, Dara Torres, ela foi medalhista olímpica, se eu não me engano, com 46 anos. Olha só. Na prova de 50 livre, se eu não me engano, mas o nome dela eu tenho certeza que é Dara Torres, e ela foi medalhista, ela ficou em 3º lugar nessa Olimpíada. Então, assim, é possível, desde que a pessoa se cuide, desde que a pessoa faça um esforço, saiba que ela tem que chegar ali, e ter tudo a seu favor também, ter habilidade, ter competência, porque assim, não adianta nada eu querer hoje disputar uma Olimpíada que não vai acontecer de jeito nenhum, só se eu nascer de novo e talvez ter uma memória, né, lembrar da minha vida, falar assim, não, vou nadar, mas tem que se cuidar, se não se cuidar não vai chegar. Você, o seu exemplo, até quantos anos você nadou assim em alto rendimento? Quantos anos que você sentiu e falou, puxa vida, já não sou mais o mesmo? Então, eu tive essa mudança aí quando eu entrei na faculdade. Porque, assim, eu fiz uma faculdade pública, fiz a UFSCar, a minha primeira formação, a Universidade Federal de São Carlos. Com 18, 19 anos, eu já vi, assim, que os treinos não rendiam mais do que eram para render. Eu falei assim, a minha cabeça já estava voltada para a faculdade. Eu falei assim, olha, é melhor levar a natação agora como hobby. Sério? Levar a natação como hobby, porque é bem assim, é a fase crucial, Edmar. Eu falo que assim, para as pessoas que não vão chegar como eles, né, os nossos grandes mestres aí chegaram em Olimpíada, em Campeonato Mundial, o divisor de águas é essa parte onde o aluno está saindo do ensino médio e indo para a faculdade, querendo uma formação para criar a sua carreira profissional. Então, a grande divisor de águas, pelo menos na natação, é essa parte aí da transição do ensino médio para a faculdade. Olha, eu achei que você fosse falar, olha, agora há pouco que eu senti que imagina. Que dificuldade, né? Difícil. Não é um país muito, né? O Brasil não é um país muito propício para o esportista, porque se a gente pega os Estados Unidos, né? Eles são os nossos grandes exemplos. Eles fornecem bolsas, né, para a faculdade. O esporte universitário é muito forte. Aqui nós engatinhamos no esporte universitário. É uma coisa assim muito difícil. Você, como árbitro, tem conhecido lindos países, mas e como nadador, teve a chance de nadar fora do país ou só ficou aqui? Não, só aqui. Tinha sonhos, se você tivesse que escolher um país para você poder nadar? Eu acho que eu queria nadar na Hungria. Lá em Budapeste? Em Budapeste, que as piscinas lá são sensacionais. Mas e o cubo d'água, que é a coisa mais linda do mundo? É lindo também, mas eu acho que eu ainda preferia a Hungria, porque lá na China eu não ia comer muito bem, né? Então eu preferia um lugar mais... Você não gosta de comida japonesa, comida chinesa? Eu até como, mas não é minha preferência, não. Você gosta de um bifão, arroz, melhor, batata arroz, feijão, carninha. É isso. Carninha! O Guido nadou várias vezes na Hungria. Várias vezes. Foi assim. Também é um dos lugares que sempre tem campeonato mundial, Edmar, porque a World Aquatic, né, que para quem não conhece é como fosse a FIFA, né? A World Aquatic que regulamenta os membros mais velhos ali, os conselheiros, alguns são da Hungria. E a Hungria gosta muito de esporte aquático. Legal. Então, normalmente acontece campeonatos mundiais lá. Por exemplo, o Guido, ele coleciona canecas. Aonde ele ia nadar, ele trazia uma caneca. Você tem alguma superstição, alguma coisa que você coleciona? Eu trago imã de geladeira. Eu gosto muito. Eu também. Eu adoro imã de geladeira. Todo lugar que eu vou, eu trago. A geladeira de casa já está praticamente lotada já. Eu também trago. eu gosto muito. Eu também. Que bacana. Outra mania que você tem?
manias. Você é supersticioso? Eu sempre, quando eu vou nadar, eu pego, né? Jogo um pouco de água, faço, né? Sou católico, então eu faço o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço para Deus me iluminar, né? E em competições também. Eu pego o meu apito quando eu vou trabalhar, né? Como árbitro, eu pego ele, molho na piscina que vai ser a competição, coloco ele para a gente ter uma competição tranquila. Peço a Deus para iluminar, que a gente faça uma boa arbitragem. Puta, que legal. Felipe, como é que foi sair da natação como atleta para virar árbitro? Foi por acaso? Ou você quis, estudou para isso? Foi assim, Edmar, como eu estava nessa época, como a gente comentou, eu estava nessa época de transição, né? De sair do colégio e ir para a faculdade. Eu não queria perder o contato com a natação. Perder o contato com os amigos, perder o contato. Falei assim, mas como que eu vou ir para as competições sem competir? Não tem como, não estou mais treinando, não quero ir lá passar vergonha também. Falei, e daí surgiu o curso de árbitro da Federação Aquática Paulista. Todo ano acontece esse curso de árbitro. E eu fui lá em Indaiatuba, meus pais me levaram a fazer o curso, né? Porque eu não dirigia ainda, porque tinha recente 18 anos, estava tirando carta ainda. Me levaram lá em Indaiatuba no Objetivo Sesla, que era lá na cidade de Indaiatuba, fiz o curso um dia, né? E depois eu fiz uma parte prática aqui em Limeira mesmo, porque o curso exige isso, uma parte teórica e uma parte prática. E desde 2010 me tornei árbitro e venho alçando coisas maiores aí, graças a Deus. Eu tenho várias curiosidades para perguntar para você. Por que tudo de branco? Olha, quem determinou isso foi o meu chefe, o professor Daniel Schneider, mas eu falo para ele que é muito feio, gente. Parece pai de santo. Eu ia falar isso. Quando a gente vai em algum lugar, que a gente vai almoçar, são assim, no futebol, acredito que são 6, 7 árbitros numa competição oficial. Acho que é isso, né? Numa competição oficial de natação são 30, quase 40 árbitros. Existe o árbitro geral, que comanda a competição, e nós temos os cronometristas, árbitros de volta, percurso, árbitros que vão digitar o resultado na mesa, né? Os árbitros que vão do balizamento, e por aí vai. Quando a gente vai almoçar, é todo mundo assim, ó, parece que a gente vai para um terreiro, porque é todo mundo junto, com 40 pessoas de branco, é um negócio assim, terrível. Sem contar que suja. Suja muito. Mas assim, podia ser tudo de preto, ou sei lá, azul e preto. E eu vou falar para você, Edmar, não é uma padronização no Brasil, porque existem vários estados, né? Eu vou falar por estados. Vários estados que usam, mas assim, ó, vou dar um exemplo. Rio Grande do Sul, a camiseta é rosa, o uniforme é rosa. Pernambuco, o uniforme é preto. Mas assim, ó, eu entendo por que não do preto também. Porque assim, ó, imagina... Calor. Eu já trabalhei lá em Recife, lá na praia de Boa Viagem, que é a piscina do Santos Dumont, que fica ali. Uniforme, a calça preta, blusa preta. É muito quente. É muito quente. Eu acredito que o branco seja por conta de calor. E outros países também, que nem o Uruguai. O Uruguai é totalmente preto o uniforme. É preto, a calça preta também e calça preta e camiseta preta. Só que o Uruguai, a grande maioria das piscinas são fechadas. Então, para eles, são climatizadas. Então, não tem problema. Agora, pega uma competição, que nem o Campeonato Nacional de Piscinas Abertas que eu fui o ano passado. O uniforme preto estava fazendo, assim, 35, 36 graus na cidade. Era muito quente. Você chegava, assim, todo ensopado. Então, não é uma coisa padronizada, não existe uma regra hoje. Cada estado, aqui pelo menos pensando em Brasil, cada estado tem a sua realidade. O uniforme em Minas Gerais é azul, na Farge, que é a Federação do Rio, é amarelo com vermelho. Assim, não existe um padrão. Deveria existir, mas eu não sei como eles vão cobrar isso. Se colocar um colarzinho, então, no uniforme branco. Nossa senhora, daí... Um galinho de arruda. Daí vai rezar, vai lá no terreiro e conversar com os orixás lá. Tá. Você falou que o árbitro tem várias funções. Sim. É uma equipe muito grande. Qual é a maior facilidade e a maior dificuldade? Onde que o árbitro pena mais e onde o árbitro tem mais facilidade para trabalhar? O que pena mais é o árbitro geral. É o cara que vai comandar a competição. Porque, assim, para ele ser árbitro geral, ele precisa ter
um conhecimento técnico, ele tem que ter passado por todas as funções para saber cobrar. Olha, você está fazendo isso certo, você está fazendo isso errado, porque o árbitro tem que cobrar a postura também dos outros árbitros. É o chefe. É o chefe, ele é o que manda. Então, a maior dificuldade é ser o árbitro geral, porque além de saber ter esse conhecimento técnico, ele precisa saber lidar com as pessoas. Ele é um grande gestor dentro da competição. E a facilidade, né, que eu posso falar, é um árbitro que está começando agora, ele vai ficar de juiz de volta só olhando a virada lá. Para mim é muito monótono, porque é uma pessoa que vai ficar lá só olhando assim a virada, mas é dali que ele vai começar. Um árbitro que vai ficar no juiz de volta ou no cronometrista pegando o tempo. Ele tem que começar de algum lugar. Então ele tem que começar nessas funções mais básicas, que eu posso falar assim, mas que não tem tanta, né, flexibilidade, que são monótonas às vezes, e para ir depois almejando coisas maiores. Tá, quais são os maiores erros que os árbitros pegam? Na virada não bater o pé, queimar a largada. Exatamente, queimar a largada, não tocar com as mãos na parede na hora da virada, porque algumas regras vão exigir isso, principalmente no nado peito, no nado borboleta. Não verificar se o nadador está nadando da forma correta, porque existem regras. Então, assim, existem alguns procedimentos que importam aí dentro da arbitragem. Tem também, o Rossano falou, não sei se eu vou me lembrar muito bem, quando o nadador mergulha, tem tantos segundos para voltar, porque senão ele, que nem a Natália de Luca, tinha uma facilidade muito grande para quase chegar na metade da piscina. Ele tem, na regra, né, da World Aquatic, a gente tem a metragem. Então ele tem 15 metros para se manter. 15 eu lembrei. Isso, 15 metros para se manter embaixo da água. Após esses 15 metros, ele tem que se manter na superfície da água. Isso para o nado crawl, para o nado borboleta e para o nado costas. Isso para esses 3 nados. E dá para o árbitro ver se passa dos 15 metros? Dá para ver, porque existem cones que ficam nas bordas da piscina e uma corda que fica no meio para ele conseguir ver. Se ele está vindo de costas, Edmar, o nosso ponto de referencial é o queixo. Se ele passa a corda com o queixo, ele está desclassificado. Se ele está de crawl ou borboleta, que ele está com a posição de flecha assim, é a nuca. Daí a gente consegue ver, são pontos referenciais. Por exemplo, em competições como Olimpíada, Pan-Americano, tem até o VAR, né? Que a gente fala. Tem o VAR, sim. Mas nessas competições tem também? Não, competições de torneio. Aqui no Brasil, a única que tem o VAR hoje, realmente, VAR, funcionando de uma maneira adequada, é o Troféu Brasil, que é a principal competição. Que é o vale seletiva. Isso, que é o Maria Lenk, que a gente chama. O restante é no olhômetro. O restante é no olhômetro. A Federação Paulista até está tentando incluir isso em algumas competições, mas está ainda em fase de teste. E como no futebol tem reclamação também dos nadadores? Muita. Qual que é a maior reclamação? Se é mais constante. Se é um erro de fato ou um erro que aconteceu do árbitro ter visto errado. Assim, um procedimento de 15 metros, assim, eu já passei por isso num campeonato no Troféu José Finkel, que nós olhamos, né, um nadador, se eu não me lembro, acho que era de Santa Catarina, que para nós tinha passado, né, e passado dos 15, ele estava nadando uma prova de 50 borboleta do lado do Nicolas, para nós ele passou. Na filmagem mostrou que passou e ele, não contente, não acreditava, porque ele falava que a corda não era uma linha de referência, mas ela estava super alinhada. Caraca! Difícil. Assim, um lance muito... Esse é um dos maiores, assim, maior das polêmicas que você passou? Teve outra, assim, que te marcou? Eu acho que a grande maior polêmica foi essa. E recentemente, agora, num campeonato paulista infantil de categorias menores, né, de base, a gente teve uma nadadora, eu estava como árbitro geral, né? A gente teve uma nadadora que ela deu uma braçada a mais na hora da virada, porque quando ela está no costas, ela vem de costas, daí tem a bandeirinha, ela pode dar uma braçada de crawl para fazer a cambalhota, que é a virada. Ela deu uma braçada curtinha a mais e nós não conseguimos ver isso. Na filmagem apareceu e a gente não pôde desclassificar, porque daí é um erro de fato, é um erro que cometeu da arbitragem. Isso me deixou meio chateado. E aí, no caso, o árbitro principal, central, o chefe, chama a atenção do... Chama. A gente depois... Tem punição para árbitro? Existe... Olha, se eu falar para você que existe, eu vi isso uma vez e eu até lembro dessa história porque era o meu antigo chefe, né? Lá em 2009, 2010, quando eu comecei a arbitrar, ele tomou uma penalização de 3 meses porque assim...
nós temos competições, além de competições, né, de base, competições estaduais e nacionais, a gente tem competições de clubes. E a gente tem o campeonato do SESI, que é um campeonato dos industriários. O senhor, né, em questão, ele desclassificou um revezamento de uma equipe aí da Petrobras e ele falou assim, agora eu não vou poder abastecer porque eu desclassifiquei a equipe da Petrobras. E o técnico responsável da Petrobras ouviu esse discurso. Levou para o Tribunal de Justiça Eleitoral, de Justiça Esportiva, e ele tomou um gancho de 3 meses. Meu Deus do céu. Por uma fala. Lógico, o revezamento tinha que ser desclassificado, mas a fala não foi bem colocada no momento. Felipe, você evoluiu muito na arbitragem e hoje você é o árbitro principal das competições. Que status, hein? Bom, é aquilo que você disse no começo do podcast. Eu sou competitivo. Quando eu entrei nesse mundo da arbitragem, eu percebi que eu gostava muito disso. Gostei muito porque, como eu já tinha um conhecimento técnico por ser nadador, sabia de regra e conhecer muitos outros atletas daqui, principalmente porque eu comecei aqui na região, né? Comecei trabalhando aqui, Limeira, Campinas, Americana, Piracicaba, eu conhecia muita gente aqui. Então, eu tinha uma facilidade para ter essa conversa, esse contato com o atleta, com o técnico e com a arbitragem, porque eu sempre fui uma pessoa que eu consigo me lidar muito bem com as pessoas, eu gosto de conversar muito bem com as pessoas. E daí surgiu em 2012 a oportunidade de ser coordenador aqui da região, como de árbitro, né? De ser o coordenador de arbitragem. Venho desenvolvendo isso. Se eu falar para nós aqui que a arbitragem hoje da segunda região da Federação Aquática Paulista, que é a região de Campinas, ela é perfeita? Ela não é perfeita. Mas a gente tenta fazer o melhor possível. A gente tenta minimizar os erros, porque os erros acontecem, Edmar. Se a gente falar que não acontece, é mentira. Eu vou estar sendo soberbo para falar isso. Mas a gente tem que minimizar esses erros. Eu acho que minimizando porque a gente tem pai na arquibancada torcendo para o filho, eles investem dinheiro nisso, a gente tem que ter um respeito, um carinho, principalmente com esses atletas, com os técnicos, com os pais. Então, erros acontecem? Acontecem, mas a gente tem que minimizar. A gente tem que fazer da melhor maneira possível para que a arbitragem passe sem ser percebida. Porque se ela passa sem ser percebida, quer dizer que foi um bom trabalho. Ô Felipe, como atleta você não conseguiu estar numa Olimpíada, num Pan-Americano. Como árbitro você chega? Olha, se eu falar que é um sonho possível, é um sonho possível. Acredito que dê para chegar. Edmar, se eu falar assim que é uma ambição minha, ainda hoje não. Eu acho que está se desenvolvendo. Eu gostaria muito de ir para um campeonato mundial. Um mundial de esportes aquáticos, para mim, já seria, o concurso. Seria algo muito legal. O sonho realizado. O sonho realizado. Se vier uma Olimpíada, nossa, meu Deus, que coisa boa, né? Vai ser algo surreal. Mas a minha ambição hoje é um campeonato mundial. Eu quero ir para um campeonato mundial. Passando isso, pode ser que seja uma Olimpíada? Sim. Você acha que você evoluiu muito rápido? Assim, você subiu muito rápido como árbitro? Eu acho que assim, como árbitro, eu acredito que eu levei muita cagada, muita bordoada, porque você começar com 18 anos a ser árbitro, aquela postura de menino, a infantilidade ainda ela é muito grande. E eu tive que me desenvolver muito para chegar onde eu estou hoje, né? Eu tive grandes mestres, que nem eu falo, o árbitro professor Daniel Schneider, que é o meu chefe da Federação Aquática Paulista, é o presidente da Comissão de Arbitragem aqui do Estado de São Paulo. Ele foi para 2 Olimpíadas, ele foi para Beijing e foi para Londres. E o Rio, não, são 3, esqueci, do Rio. Mas ele, como árbitro internacional, né, ele foi para 2, em Londres e Beijing. Eu tive que aprender muito com ele, porque a nossa região estava numa transformação. Os árbitros que eram os cabeças na época, em 2010, 2011, saíram todos pararam de arbitrar e caiu no meu colo isso. Foi fácil? Não foi. Foi muito difícil, eu tive que aprender muito, levei muitos não na cara, falando assim, você não está preparado ainda para isso, né? Muitas pessoas falando assim, ainda você é imaturo para estar nisso. Levei até um não dele uma vez e falou assim, falta alguma coisa em você. Isso eu lembro que foi em 2014, 2015. E isso me doeu bastante. Falei assim, nossa, eu tento me dedicar muito para chegar aonde eu tô e não está funcionando. O que eu estou fazendo de errado?
mudei totalmente a minha postura, comecei a me centralizar mais, focar mais. E no ano passado, Edmar, essa mesma pessoa que falou para mim que faltava algo, estava do meu lado sendo árbitro geral junto comigo no Troféu Brasil. Para mim foi bacana demais isso. Caraca, que da hora, cara. Quer dizer que eu cheguei em algum lugar, né? Lógico, imagina a cara dele. Alguma coisa eu fiz. Ô Felipe, dá para viver disso? Dá para ser a sua profissão ou é um bico, assim, um hobby? Não, é um bico. Queria que a gente ganhasse igual um árbitro FIFA, mas infelizmente não dá, né? Eu queria ganhar a mesma coisa que o Daronco, que o de Santa Bárbara lá, eu esqueci o Klaus. Queria ganhar igual eles, mas... Porque hoje eu sou árbitro da World Aquática, eu sou um árbitro internacional, né? A minha lista saiu esse ano da World Aquática, eu era árbitro da Consanat, da Confederação Sul-Americana, hoje eu sou árbitro da World Aquática. Gostaria muito, né? Em campeonatos maiores brasileiros a gente ganha um pouquinho a mais. Mas infelizmente não dá. É um bico que se tornou um bico fixo, né? Porque são muitos árbitros, né, Edmar? Não é que nem em futebol que são 6, 7 árbitros. São 40 numa competição, não dá para se pagar o mesmo, a gente entende. Poderia ser melhor valorizado? Com certeza, poderia. Mas a gente põe na balança, a gente consegue entender. Não é um salário, é por competição. Por competição. Por competição. Puxa, como eu queria te ver na Olimpíada. Imagine que barulho. Ó, Guido como nadador. Se Deus Felipe quiser, Godoy vamos chegar como lá. árbitro. Cara, eu tenho certeza que você vai, cara. Eu tenho certeza que você vai. Vamos mostrar algumas fotos? Não, primeiro, como é que foi ter sido eleito o melhor árbitro de 2024? Uma surpresa para você? Ou lá dentro, aquele espírito competitivo que você tem, você já sabia? Olha, foi algo surpreendente, porque assim, ó, todo ano tem, né? Quem faz essa premiação é um site chamado Best Win, né? E todo ano eles fazem. Quando saiu os 3 árbitros que concorreriam a essa competição, né? Essa premiação, né? Eu tava dormindo, era um domingo à tarde, dormindo de boa, assim, peguei o celular, assim, vi no meu grupo dos árbitros, assim, olha quem está concorrendo à premiação como melhor árbitro do país. Peguei e abri. Na hora que eu abri, o primeiro era eu, porque por ordem alfabética, né, Felipe. Falei, nossa, que surpresa, né? Que surpresa boa. Lógico, a gente vem trabalhando para isso, Edmar. Se a gente falar que eu não venho trabalhando para conquistar algo maior dentro da natação, é mentira. Não vou ficar falando que, ai, grande surpresa. Não, a gente batalha muito, a gente quer fazer o melhor. Eu venho aqui para fazer o meu melhor. Mas eu jurava que não seria eu, que seria foi eu, né, que estava concorrendo, uma árbitra do Espírito Santo e um árbitro lá do Mato Grosso. Então, eram nós 3. E eu jurava que seria essa árbitra do Espírito Santo porque ela viajou um pouquinho mais que eu, teve mais contato em algumas competições maiores, porque ela tem uma disponibilidade um pouco maior que a minha, né? Porque, querendo ou não, conciliar com o meu trabalho, então a gente tem que pesar, né? Porque se eu ficar faltando toda vez do trabalho, logo eu vou entrar com a bunda e vou entrar com o pé, né? Eu não posso ser... Não tem que ser maleável, a gente tem que tentar agradar, né? Fazer o melhor possível. Então eu não acreditava muito. Quando saiu a premiação, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, né? Os árbitros mais velhos aí de outros estados, até o meu chefe aí, o professor Daniel, vieram me cumprimentar, me parabenizar, porque é um painel de 50 pessoas que conhecem o mundo esportivo. E ser eleito com 47% foi bem bacana. Poxa, e tem um certificado? Tem uma festa? Tem um certificado, eu ganho um certificado e ganho um troféuzinho também. Logo ele chega em casa, porque ele não chegou ainda, mas ele vai chegar. Ah, que bonitinho, grande Felipe Godoy. E muito merecidamente você é homenageado na Prefeitura de Limeira, através do Guilherme Guido, que é da sua área, e ele faz uma moção, né, de reconhecimento pelo seu grande trabalho na arbitragem. Aí a gente vê Guilherme Guido. Realmente, se tivesse o tamanho do Guido, eu ia apostar eu acho que eu seria melhor, né? Certeza. O tamanho, cara. Você bate no ombro do homem. Bate no ombro do cara. Não tem como competir desse jeito, né? Já sai em desvantagem. Pelo amor de Deus, só o mergulho e já sai na minha frente. Não tem jeito. Já sai 2 corpos na frente. Foi surpresa para você também essa homenagem? Imagine os seus pais, o quão felizes ficaram. Olha, Edmar, foi surpresa até no dia. Porque assim, eu não sabia. Eles fizeram um esquema assim, eu falo que podem dominar o mundo, porque é um negócio assim,
assombroso. A minha mãe me avisou uma semana antes que ela tinha que fazer um exame, uma biópsia, e ela precisava de um acompanhante. Sério? Sério, ela, eu tenho que fazer um exame, ela realmente precisa fazer o exame mesmo, né? Ela tinha, vou fazer uma biópsia e a gente precisa ir no lugar tal, e você precisa sair mais cedo do seu trabalho. Peguei, às vezes eu estava na minha reunião, né? Porque hoje eu trabalho como, eu sou vice-diretor numa escola aqui de Limeira. Qual escola? No Gustavo Piscinini, lá no Jardim do Lago. Legal. A gente estava na nossa reunião de gestor, eu falei, Cláudia, eu preciso sair porque eu preciso levar minha mãe. Tudo bem, tranquilo, né? E ela não gosta que a gente saia da reunião de gestão, mas como era um projeto com a minha mãe, ela... Pô, era saúde. É, exatamente, mas beleza. Cheguei em casa, né? Tomei banho, tal, peguei, sabe, um shorts mequetrefe, peguei uma camisa assim... Você sabe que eu ia falar isso. Largado, assim, tudo. Da minha mãe, como que você vai no médico desse jeito? Pelo amor de Deus... Coloca uma roupa melhor, não sei o quê. Daí eu peguei um shorts melhor, peguei uma camiseta, coloquei. Daí chegamos assim, porque assim, a câmera não está ali perto do Jardim Piratininga, não está ali perto do Perches, né? Não está ali onde é o lugar habitual. Ela está ali onde era a FAAL, onde era a faculdade de Anhanguera. E eu nem me toquei. Eu falei assim, beleza, é um centro industrial, porque não tem, né, nada que coloque câmera ali no começo, é só na hora que você entra realmente ali no projeto. Nem me toquei. E fomos entrando. Na hora que eu vi um assessor do Guido chegando, eu falei, mas o que o Diego tá fazendo aqui? Olhei para a cara da minha mãe, olhei assim, olhei, vocês estão me enganando. Cheguei assim, e na hora que abriram a porta da sessão solene da Câmara, eu vi todos os meus amigos ali. Oh. Meu Deus, a minha mão tremia. Eu ficava assim, ó, tem um vídeo assim, eu ficava com a minha mão nervoso, né? Um negócio assim, porque eu não esperava. Eles faziam tudo assim. Estava tudo esquematizado já fazia 3 semanas. A minha mãe já tinha ligado para a minha diretora lá na escola, já tinha conversado com ela. Todo mundo sabia de tudo, já menos eu. Não me contaram um lá. Eu fiquei assim, muito emocionado quando eu cheguei. Fiquei muito feliz, muito honrado, muito grato pelo Guido e pela Câmara ter, né, aprovado essa moção de reconhecimento. Felipe, que momento que você está vivendo, hein? Que momento. Cara, tem que agradecer a Deus. Nossa, porque, senhora, cara, tá dando tudo certo para você. Amém, que continue Amém, que assim. Continue assim. Porque você merece, você é católico, você é um cara que é devoto, é um cara humilde, família, que é sempre o bem, planta o bem, colhe o bem. Você é menino bom, cara. Você é menino Deus, bom, você é limeirense bom. Graças a Deus. Bom da gema. Nossa Senhora, gosto muito, sou um apaixonado por Limeira, Edmar. Eu gosto demais desse lugar. Eu falo que eu não trocaria Limeira por nada, porque todo mundo fala assim, eu tenho vontade de morar em São Paulo, morar numa cidade maior. Eu adoro Limeira, eu sou apaixonado por Limeira, eu fico bravo quando falam mal de Limeira, porque eu gosto também muito desse lugar. Ó, dando uma olhada aqui, por conta de você ter sido o melhor árbitro, né, de 2024, você foi para Nueva Helvécia, lá no Uruguai, Campeonato Nacional de Piscinas Abertas, depois o Brasileiro Absoluto de Natação, Troféu Brasil, que serviu de seletiva para a Olimpíada de Paris. Exatamente. Aí Americana, Campeonato Paulista, Petis, Campeonato Brasileiro de Júnior, a sênior junto com os Tubarões lá em Recife. Setembro, Sul-Americano da Colômbia. Como é que foi estar em Cali, na Colômbia, cara? Me senti na terra do Pablo Escobar, né? Medellín ali, né? Um negócio assim, cartel de Cali, um negócio assim muito... Você ficou com medo? Não, duvido que você não ficou com medo de chegar lá. Medo não. Receio? Receio sim, porque assim, ó, quando eu cheguei lá, nós, quando a gente vai, né, para uma competição dessa, né, a arbitragem de um evento aquático, nós vamos junto com a seleção. Eu fui junto no mesmo voo da seleção brasileira. Então, assim, eu fiquei no mesmo hotel que eles, né? Então, é tudo muito, né, pelo menos seguro, né? Você sai já do aeroporto, já entrou direto na van, no micro-ônibus ali, fomos deixados no hotel. E daí, vou passear um pouco, né? Isso que eu ia te perguntar. Vou conhecer, porque a gente chega pelo menos 2, 3 dias antes. Vou conhecer Cali, né? Não conheço, não sei se eu vou voltar aqui um dia, vou dar uma volta em Cali. Achei assim, a parte que eu estava era uma parte de turista. Então, assim, beleza. Atrás do hotel era como fosse o centro comercial de Cali. É uma zona, é um negócio assim... absurda. Eu falei, é 25 de março de Cali, porque é um negócio assim assombroso. E daí, assim, conhecendo os outros árbitros, né? Porque vão árbitros de todo o continente sul-americano, conversando com os árbitros locais, né? Com o pessoal da Colômbia, não pegue Uber, porque o Uber aqui não é seguro. Não pegue Uber, não ande de Uber, porque aqui... E assim,
Toda vez que eu tinha que pedir um Uber para ir para algum lugar que eu ia conhecer, para um bar que a gente saía à noite para conversar um pouco, porque a gente não é de ferro, né? Tem que dar uma volta, conversar. Eu sempre estava no Uber assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que ele desviou a rota? O que está acontecendo aqui comigo? Mas não tive esse problema, não, com Cali. Eu já estive em Cartagena, lá na Colômbia também. Para mim foi pior quando eu fui para turistar do que para ir agora como árbitro, que tinha todo um ambiente mais monitorado, né? Que a gente pode falar assim. Nossa, que legal, hein? Legal. Quantos países você já conheceu? Esses, assim, você tem noção, tem ideia? Eu tenho, assim, ó, aqui na América do Sul, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia. Vou para o Peru, acho que no final do ano, para um campeonato lá. Acredito que seja eu que vá. E vai conhecer Machu Picchu, hein? Vale a pena. Provavelmente, se Deus quiser. Peru é fantástico. E já fui para o Panamá. Panamá? Ali. Foi no canal do Panamá? Foi no canal do Panamá. Eu narrei lá. Inclusive o estádio da cidade do Panamá chama Maracanã. Em homenagem ao Maracanã. E o estádio, a primeira partida oficial foi com a seleção brasileira. Olha que Por bacana. isso que a homenagem Maracanã. Narrei várias partidas lá. Inclusive eu estava narrando a Copa África. Daqui a pouco entra um monte de polícia no estádio. Falei, nossa, mãe, a seleção do Panamá queria treinar no horário que estava tendo a Copa África, que era tipo 8 ou 9 horas da noite. Parou a competição, eles treinaram, Hernan Dias, técnico, e depois só 2 da manhã a gente retomou a competição. Nossa Senhora, que loucura. Segurança brava, mas é lindo lá, hein? Lindo. Peguei 7 dias de chuva. Nossa Senhora. Falam que é Dubai das Américas, o Panamá. É muito bonita e muito calor também, né? Calor. É uma região tropical ali, né? Então, eu falo que cada país tem a sua beleza. Eu gosto muito, estou gostando, curtindo muito de conhecer tudo isso. Além da Hungria, que você falou que você gostaria de conhecer um outro país que você tem sonho? Tenho sim. Austrália. Eu também. Por conta da natação. Eu também. Tem um desenvolvimento muito legal. Acho que é um país tranquilo, gostaria muito de conhecer a Austrália. O Guilherme Santos está lá, um grande nadador que Limeira vende açaí lá. Ele levou o açaí daqui para vender lá. E ele conheceu uma moça muito bonita e tem um filho ou 2 com essa mulher. Casou na Austrália e está super feliz. Super bem. E é um país... Nadador de ponta aqui. De ponta, nadava medley, muito bom. Medley. Que legal. Vamos ver umas fotos então do Felipe Godoy. Eu pedi para ele, olha, mande as fotos principais, aquelas que você gosta, e mande uma do seu pai e da sua mãe que a gente precisa. Você tem, você? Eu acho que eu tenho. Por favor, deixar de mostrar a dona Silvana e o seu Emerson, aí não, né? Então vamos lá, Felipe. Essa é a foto que está aqui ao fundo nosso, melhor árbitro. Por isso que eu... Exatamente, foi essa foto aí foi em Cali, né? No Campeonato Sul-Americano lá na Colômbia. Foi o meu primeiro Campeonato Sul-Americano, foi uma experiência incrível, conheci pessoas incríveis, foi uma competição muito legal. O Brasil foi campeão. Legal. Muito acima dos outros, né? Na América do Sul, o Brasil domina, que é uma coisa assim assombrosa. Olha que roupa bonita da arbitragem, tá vendo? Azul e branco, melhor, né? Eu falo porque azul é piscina. Exato. O árbitro tem que ter o azul da piscina, não tudo de branco de pai de santo. Vamos lá, mais uma imagem. Ah lá, o que eu falei pra você. Aí os pais de santo aí, ó. Todo mundo de Você tá de bigodinho aí, cara? Que raio de bigodinho isso aí, ó. Tá bem no centro da... Não deu tempo, né? Não deu tempo de tirar. Esse aí foi um campeonato paulista em Americana. Essa é a minha equipe de arbitragem aí da segunda região. Você pode ver assim, ó. Nós temos uma mescla de idade aí muito grande. Nós temos pessoas mais velhas, nós temos pessoas mais jovens, mas pessoas que gostam muito. A grande maioria aí, todos eles foram ex-nadadores. O que eu te falo, tem mais mulher do que homem? Tem mais mulher do que homem. Porque pela essa foto aí... Tem mais mulher do que homem. E a mulher, ela é mais... Por ser mulher, aquela melhor observadora. Ah, você tá com a mesma camisa, você tá com a mesma calça. Mulher é assim, né? Homem não tem essa percepção. Elas têm um algo a mais assim impressionante. Elas têm um feeling de observação, uma visão geral que é muito boa na arbitragem. Tá, vamos lá. Mais uma imagem. Essa é uma foto aí, olha, legal, é linda, né? Essa é uma das minhas favoritas. É o campeonato, o Troféu Brasil, né? Foi no Rio de Janeiro. Foi a etapa que eu fui árbitro geral da competição. Que da hora a sua concentração, né? Olhando... E o foninho é para você ter... Para contato com os outros árbitros. Com os outros árbitros. Exatamente. Todos têm o mesmo canal. Todos o mesmo canal. E ninguém fala em cima do outro. Não.
Isso é bom. É só... porque você tem, para você falar, você tem que apertar aquilo que está no meu pescoço, né? Então, para ter um recado, para a gente não ficar se deslocando muito na piscina e mostrando que tem algo de errado, o árbitro pega e aperta e fala assim, ó, raia tal, desclassificação por virada, e fala o motivo que aconteceu. E daí é pra gente não ficar andando, porque se você fica tendo muita gesticulação, a arbitragem da natação ela é muito discreta, ela tem que ser muito discreta. Como eu acredito que todas as outras têm que ser, mas assim, no futebol, ele tem que mostrar o cartão vermelho, ele tem que gesticular, às vezes mostrando linha de impedimento, linha de falta ali, né? Colocando. Na natação, não. Na natação tem que ser algo muito discreto, que a arbitragem passe limpa, coesa, sem algo muito ostentoso. Puta, que da hora. Mais uma imagem. Quem é ele? Esse cara aí, ele é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos hoje, é o professor Marcelo Falcão, e ele é o presidente de comissão de arbitragem da CBDA. Então, é um cara que eu me inspiro muito, e esse é o cara que manda na arbitragem do Brasil. É ele que coloca, determina as datas de competição, é ele que reúne os árbitros, é ele que faz as convocações para nós. Foi ele que me mandou para cá ali e eu muito grato de estar com ele ali. Valeu, seu Falcão, parabéns pelo trabalho, espero um dia conhecer o senhor. Vamos para mais uma imagem. Olha aí, ele de novo ali. Ele de novo, o professor Falcão, eu e ele como responsáveis da competição aí. Era um festival Sudeste, pré-mirim e Petis, aliás, ali em Vitória, no Espírito Santo. Foi uma semana e meia depois de voltar de Cali. Então, assim, gostoso, é gostoso viajar, mas você sai muito da rotina, né? Nossa, porque você tem treinamento, você tem, né, aula. É difícil, não é fácil conciliar tudo, não. Tem que ter um jogo de cintura, convencer o chefe que você vai repor essas aulas depois de um dia para o outro. Não é fácil, é difícil. Eu viajo com o Mundo AF, eu sei o que eu passo. Eu trabalho, eu faço a página de esportes da Gazeta em Portugal, Espanha, Panamá, Dominicana. Tem que mandar o material. Vamos lá, mais uma imagem. Essa aqui é a mesma foto que nós usamos lá em Cali, mais uma agora. Olha que bacana, cara. Essa foto aí foi do Campeonato Sul-Americano Master, né, de natação aí em 2021 no Rio, que eu ganhei 4 medalhas de ouro e uma de prata. Foi uma competição incrível, eu abaixei todos os meus tempos como atleta. Então, se eu devo tudo isso que está acontecendo comigo na arbitragem, é graças também à natação e essa vida de esporte que me mostrou que a dedicação colhe frutos. Aí é um dos frutos aí. Eu gosto muito dessas medalhas. Detalhe, eu tenho foto nessa piscina. No Vascão. É o meu time do coração. O Vascão da Gama. Eu estive aí e tirei foto nessa piscina. Linda eu fui demais. No ginásio, fui em São Januário e fui nessa piscina. Na piscina. Vamos lá, Top mais demais. uma. Essa é uma foto aí nadando no Campeonato Sul-Americano aí. O que estava do meu lado ali de preto era equatoriano, que me deu um trabalho violento para ganhar dele, mas graças a Deus consegui, nadando com a touca do Gran, né? Nadando com a... Eu vi. Eu não tenho escudo mais lindo que a Cruz de Malta. Não tem, cara. Não tem. Arrepia, cara. Minha alma arrepia ver a Cruz de Malta. Vamos lá, mais uma. Essa é uma competição aí, é o Troféu Quimolo. O que é esse Troféu Quimolo de natação? Ele é um interfederativo, né? Que acontece entre as regiões do estado de São Paulo. Eu falo que, além de árbitro, né? Eu sou um defensor assíduo da segunda região, que é a região aqui de Campinas, que a cidade principal é a cidade de Campinas, né? E nós temos essa competição que é a região contra a região. Normalmente, né? Isso já acontece há uns 20 anos já. A primeira região, que é a cidade, somente a cidade de São Paulo, ganha a competição por ter os clubes maiores, né? Corinthians, Pinheiros, a Hebraica, o Paineiros do Morumbi. E a nossa região, que é a segunda região, fica em segundo lugar e as outras brigam pelo resto. Que da hora. E aí eu vou ainda conseguir ver a segunda região ganhar da primeira. É seu sonho. Nossa senhora, eu quero muito que isso aconteça. Que legal. Mais uma aí, William Henrique. Aí é uma competição, né? É o Quimolo junto com o Troféu Chico Piscina. Essas aí são as árbitras que me acompanharam aqui da região e a gente coloca o nosso símbolo aí, segunda região, porque a gente gosta muito, a gente defende com unhas e dentes da nossa região aí. Boa, vai lá. Essa competição aí foi a competição aí no Brasileiro em Recife, com a árbitra que concorreu comigo de melhor árbitra do país, é a professora Janine. Essa que é do Espírito Santo? Essa é do Espírito Santo. Essa que você achou que ia ganhar? Eu achei que ela iria ganhar. Aqui é Limeira, professora, aqui é Felipe. Eu achei que era ela que ia ganhar. Treina um pouquinho. Não, boa demais, nossa senhora. Aliás, volta essa foto, por gentileza.
Você tá parecendo um ator global nessa foto. Olha, não tem uma ruga, rapaz. Olha que maravilha. Não parece um ator global? E aí, ó, uniforme, olha o uniforme. Aí, ó, os pais de santo que puxa o uniforme bonito. Preto e azul, ó, uniforme bonito. Símbolo da CBDA, da Federação Aquática Pernambucana, o patrocínio ali do Banco Nordeste. Aí. Uniforme bonito, né? Boa. Vamos lá. Próxima. Olha que sensacional. Essas aí são fotos minhas nadando, né? Barriga tanquinho. O homem não tem... Ô, William, nós estamos ferrados, né? Não tem uma gordura, o homem, rapaz. São fotos... Zero gordura. Fotos nadando aí, né? Ele ficou vermelho. Do esporte, lógico, pô. Não, volta lá. Volta lá. O homem é forte, rapaz. Esporte maravilhoso, né? Graças a Deus conquistei muitas coisas por ele. Eu fico muito feliz, muito grato. E eu falo, natação é vida, gente. Aproveitem, quem puder nadar, mesmo que comece agora tarde, nade, porque natação transforma a vida de uma pessoa. Mas agora é sério. Percentual de gordura, você... É abaixo de 10%. E nós, William, pelo amor de Deus. Essa barriga de cadela prenha aqui. Vamos lá, mais uma. Essa aí é nesse troféu Kimono, eu estava com o árbitro geral, né? Passando as orientações da etapa para os árbitros aí. Você pode ver, ó, mais mulheres na competição mesmo. Sempre, né? Mais mulheres passando as informações gerais. Olha o xamã de bonezinho lá. Passando as informações aí para que a gente tenha uma boa etapa, né? Putz, sensacional. Pô, que responsa, hein? Que responsa. Geralmente, o que você fala aí? Nessa reunião aí, a gente passa, né, os detalhes de prova, quais são as provas que vão ter, para que o árbitro tenha a postura de como chegar perto do bloco da piscina, né, para que ele consiga se posicionar bem, para ter uma boa visão, evitar conversa, evitar comentários ali, porque, como eu tinha falado lá do exemplo da Petrobras, tomar cuidado, porque qualquer fala mal interpretada pode ser um problema. Então, quando a gente está na beira da piscina, a gente tem que se concentrar da melhor maneira possível. Então, passa esses detalhes, tranquilidade, para que se tem alguma desclassificação, que eles venham conversar com a gente ou passe no rádio da forma mais clara possível, para que se faça entender, para que a gente não tenha dúvidas na hora que vai fazer uma desclassificação. Porque se houve alguma dúvida, a dúvida sempre é do atleta. O atleta não pode ser prejudicado. Tá. Ô Felipe, até por você orientar todos, você chega antes? Você vai lá ver a piscina, você vai ver a estrutura, você vai ficar pesquisando a competição, vai ver que atleta vem, que equipe vem. Você já vem pronto. E existe um preparo, né? Que nem assim, eu tenho uma competição que vai acontecer dia 15 de março, que vai ser na Associação Atlética Ararense. É um circuito mirim, uma competição nova, uma estrutura, uma remodelagem nova das nossas competições aqui na região. Eu já li o nosso regulamento, já vi como vai ser. Sexta-feira à tarde, provavelmente, eu dei uma passada lá na Ararense, na associação, veja como está a piscina, para ver se está em condições adequadas, tudo certinho, se precisa fazer algum ajuste, que a gente tenha tempo hábil para fazer isso da sexta para o sábado o mais rápido possível. Chego antes, assim, a competição, eu falo que eu sou o primeiro a chegar e o último a ir embora. Uma competição começa às 8 horas da manhã, eu chego 6 horas e vou embora 4, 5, 6 horas da tarde. Você gosta do que você faz. Gosto sei muito. como é que é. Nossa Senhora. Eu também sou. Aqui o William fala, pô, vamos, acabou o jogo. Eu fico esticando. É o que a gente gosta de fazer. Vai lá, mais imagens. Esse é um campeonato que eu estive como árbitro geral também para passar uma orientação lá na FEDAP, que é a Federação Paranaense de Esportes Aquáticos. Essa piscina é a piscina do Clube Curitibano. Que lá bonita no Paraná. essa piscina. Bonita, né? Eles têm uma estrutura legal. Estava do lado da professora Isabela ali, que me convidou para estar lá. Você ganhou. Né? Que eu estive lá com ela junto para a gente orientar, né? Porque a gente, além disso, Edmar, além de estar junto nessas competições, a gente tem um papel de formador, né? Como a gente tem um conhecimento técnico muito grande hoje em dia, lógico que a gente não tem a verdade absoluta, mas a gente tem que se especializar cada vez mais. Eu costumo ir para outros estados para fazer essa formação dos árbitros, postura, alinhamento, então é muito bacana. Sensacional. Vamos lá, seguindo com as imagens selecionadas pelo Felipe Godoy, a sua vida na arbitragem e como atleta também. Uma foto de Cali de novo aí, uma foto da Confederação Sul-Americana de Natação, né, da FECNA, que é a Federação Colombiana de Natação, o Speedo, um patrocínio nosso ali dos esportes de Cali, que foi uma competição que marcou muito na minha vida. Boa. Essa competição, assim, é muito importante para mim, é o Campeonato Nacional de Piscinas Abertas no Uruguai, né, lá em Nova Euvência. É uma competição que eu vou praticamente todo ano. Esse ano eu não pude ir porque eu tinha compromissos
pessoais na data. Fui 8 anos consecutivos. Esse ano eu não consegui ir. Caraca, 8 anos 8 anos seguidos para o Uruguai. Eu falo que eu acho que eu conheço mais o Uruguai do que o Brasil. Porque eu fui para cada canto ali, porque o Uruguai, né, proporcionalmente, é muito menor que o nosso. Então, eu conheço várias cidades do Uruguai, conheço de Punta del Este até a divisa com a Argentina. É uma coisa assim absurda. E é bonito o Uruguai. Eu tive a oportunidade de narrar o primeiro campeonato sul-americano e único da Winner Limeira. E a gente entrou para a história como sendo a primeira emissora a transmitir um jogo internacional. Eu fiquei no Aguada. Mas conheceu foi Ponta em del Punta. Este, Ponta del Este. O Aguada é fantástico, o clube lá, e muito dedicado ao só basquete. foi nesse clube, não teve, só nesse. Teve em Maldonado, que é um clube do lado. Não. E eu fui para conhecer o Penharol, o estádio estava fechado. Nossa. O Centenário, eu fiz um boletim. Aliás, está no meu canal do YouTube, no Edmar Pimba, tem o Estádio Centenário, toda a história dele, e o Museu do Futebol do Uruguai. Que legal. E tem muito a respeito de 50 que o Uruguai ganha do Brasil a Copa do Mundo. Que bacana. Vamos lá então, mais uma. Essa aí é uma outra foto. É uma outra foto que é da equipe de arbitragem o ano passado, a finalização dos torneios regionais. Eu quis premiar eles com medalhas para falar que o trabalho foi bem feito, porque a gente tem que valorizar os profissionais que estão do nosso lado também. Então, nada mais justo de que eles saiam felizes, contentes, querendo voltar para trabalhar com a gente mais. Que bacana, né? Que legal ver todas essas imagens. Felipe, passa um filme na sua cabeça? Passa, né, a trajetória da nossa vida, né? Porque assim, como eu te falei, Edmar, tinha tudo para ser errado, cara. Né? Pais novos, tiveram que morar de favor no fundo da casa da minha avó, dos meus avós, né? Novos, não tinham consciência do que era um casamento, do que ser uma união, ter um filho pequeno, uma criança, um bebê para criar. Tinha tudo para dar errado, cara. Mas graças a Deus, né, tiveram apoio da família, conseguiram construir uma família hoje juntos, são casados até hoje, né? Se eu tenho 33, eles são 34 anos de casado. E me desenvolveram muito, me ensinaram a ser o que eu sou, me deram oportunidade de crescer na vida, eu agarrei todas as oportunidades que eu tive e graças a Deus a gente tem uma família linda hoje. A minha filha é minha cachorra por enquanto, logo a gente ama ela e se Deus quiser, coisas boas ainda vão ser colhidas ainda. Você sonha em ser pai? Eu tenho vontade, sim. Se eu falar que eu não tenho vontade é mentira. Eu acho que a gente tem que transmitir esse conhecimento, não adianta guardar só pra gente. Além de passar para outras pessoas, a gente ter um caráter de formador é muito importante. Eu gostaria muito de poder dar mais do que meus pais conseguiram dar para mim. Isso é muito importante. Mas já tem pretendente, tem namorada? A gente tem uns rolos aí de vez em quando, né? Sozinho nunca, né? Solteiro assim, sozinho nunca. Muito bom. E os meus pais completaram 50 anos de casado. Que bacana. Não tem coisa mais gostosa. Nossa a gente vê Senhora. a dificuldade hoje de ter pais e mães juntos, né? A separação, infelizmente, toma conta do país. Mas meus pais 50 anos juntos, seus pais 34 anos juntos. 34 anos Cara, juntos. vamos mostrar então, para fechar, o seu Emerson e Dona Silvana, desde já, ó, um beijo para vocês e olha, parabéns. Parabéns pela educação que vocês deram para o Felipe. Esse menino vale ouro. E que honra Limeira ter um cidadão como Felipe Godoy. Um beijo, Dona Silvana. Um beijo para o seu Emerson. Você está emocionado de ver os dois aí, né? São pessoas assim que transformaram a minha vida. Eu falo que se eu cheguei onde eu sou, foi tudo por causa deles. Eles são importantíssimos para mim. E fizeram a diferença na minha vida, com certeza. Eles podem ter orgulho. Espero que eles tenham orgulho de mim, porque que eu tento fazer o melhor. Às vezes a gente, né, dá uma distribuiada aí, começa, né, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Felipe, se eu que sou seu amigo tenho orgulho de você, imagine seus pais, cara. Nossa, que bom. Eu fico muito morro feliz de orgulho de você, cara. Eu adoro você. Que bom, eu também. Adoro você. Você sabe gente boa demais. Eu amava escrever matérias das suas conquistas, eu vibrava com suas conquistas. Você mora no meu coração e faz tempo, cara. Muito obrigado, Edmar. É uma amizade recíproca. Você sabe quando eu adoro você também. Tudo quando tem que comentar alguma coisa, a gente comenta, conversa junto. É legal, cara. É muito legal. Eu agradeço muito de ter essa oportunidade aqui de falar de uma coisa que a gente gosta tanto, que é o esporte e a natação. Para mim, unindo isso, perfeito. Top. Para fechar, tem algum arrependimento? Hoje, um arrependimento, eu acho que não ter
começado antes na natação. Eu acho que poderia ter começado um pouquinho antes. Você começou com 7, 6 anos ali. Pô, você queria começar na maternidade? Queria ter nadado antes. Se a gente viver de novo assim, ó, se eu conseguir reviver, eu vou falar assim, quero sair da barriga e já cair numa banheira com água, porque vai ser melhor. Então eu tenho certeza que um dia, se existe vida após a morte, eu quero voltar nadando. Que nota você daria para você, Felipe? Sem modéstia. De 0 a 10, um 8,5 com louvor. 8,5. Faltam alguns detalhes, eu acho que a dedicação compensa, mas faltam alguns detalhes que ainda eu vou conseguir chegar nisso. Tá, aproveita então, agradeça o lugar que você trabalha, que tem te liberado, tem facilitado sua vida para ir arbitrar, para estar aqui no podcast. Coraçãozinho, obrigado pela liberação, todo o tempo para você. Então eu agradeço principalmente a Escola Gustavo Piscinini, onde eu estou como diretora, a diretora Cláudia Testa, a vice-diretora Jossama e a outra vice-diretora Sara, né? Nós somos em 3 de vice-diretor, porque é uma escola muito grande, né? E sempre muito recíprocas comigo, sempre me ajudando muito e me facilitando, sendo muito generosas, aliás. E também eu trabalho como professor, né, de ciências no Colégio Dinâmico de Limeira, da tia Lena, da tia Zia, Donati aí. Agradeço muito, porque de terça e quarta, Edmar, são 14 horas trabalhadas, são das 7 ao meio-dia e meio. Nossa. E das 2 às 11. Então, é um dia bem puxado, é um dia que eu vou nadar no intervalo ali da 1h30 às 2, nadar 30 minutos só para falar que eu caí na água, para tirar o estresse do dia a dia mesmo. E eu agradeço esses 2 lugares que me propiciam muito, muito por isso. E agradecer também, né, a Federação Aquática Paulista pelo carinho, pelo retorno, pelo meu chefe, Daniel, que também foi um pai. Eu falo que eu tive 3 pais. O meu pai biológico, Emerson Godoy, o pai Rossano e o pai Daniel Schneider, que se não fosse ele dar tanta burdoada em mim, eu não seria o que eu sou hoje. Então, a gente fala aprender na amor ou na dor, né? Teve horas que eu tive que aprender na dor porque eu não escutava. Então, às vezes é necessário você tomar um chacoalhão e graças a Deus deu certo. Felipe, muito obrigado. E eu que agradeço. Que entrevista, cara. Gostosa, hein? Puta, aquela entrevista que você fala assim, já acabou. Mas eu acho que nesse resumo, quase 2 horas aí de bate-papo, a gente pôde contar um pouco da sua vida. E olha, 33 anos. Olha o que esse cara já fez com 33 anos. Dá um livro, hein? Dá um livro. Pensa no futuro escrever um livro. Dá para pensar em um livro. Eu agradeço demais vocês, agradeço aqui a estrutura, né? A gente aqui, todo mundo junto. Agradeço a vida, agradeço aos meus pais, agradeço aos colegas de arbitragem aí, agradeço às pessoas, porque, querendo ou não, conheço muita gente hoje por conta da natação. Agradeço o Guido pela a menção honrosa lá de reconhecimento na Câmara Municipal e espero poder ajudar muito o esporte limeirense, a educação limeirense, porque é muito clichê o que eu vou falar agora, mas a educação muda a vida do jovem e a gente precisa colocar isso em prática. A educação e o esporte precisam andar juntos. Andando juntos, a gente vai colher frutos e ter uma cidade mais próspera. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais? Pode acompanhar. Eu tenho só o Instagram, porque Facebook já está desatualizado, né? Então, eu tenho só o Instagram. O Instagram é Godoy Fê. Godoy com I, Fê de Felipe. É a única rede social que eu tenho e pretendo só ter ela, porque dá muito trabalho. Tá bom demais. Felipe, o quadro chama Você Pimba. E você é Pimba, cara. Ô, cara, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Amém, nós todos. Que você continue evoluindo. Olha, tô até arrepiado de falar, cara. Que você vá para essa Olimpíada, que você vá para esse campeonato mundial. Porque se for por merecimento, você vai. Que bom, que seja assim. Que todo mundo que se dedique como a você consiga conquistar seus objetivos. Porque a gente sabe o que a gente trabalha, o que a gente se dedica. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus está vendo lá em cima todo mundo que merece. Amém. E você merece. Muito obrigado e só agradecimento mesmo. E a gente tem que batalhar. Se a gente não batalha, né, o sucesso só vem
antes no dicionário, porque precisa ter trabalho. Exatamente. A gente tem que trabalhar bastante. Com os trabalhos técnicos do William Henrique, show de bola, hein? Show de bola, aprovado, né? Vamos só trazer uma toquinha de natação aqui, uma bola de vôlei, Nossa. que ali tem a bola de basquete no futebol. Eu ia pôr aqui, mas ele falou que ele é perna de pau. Joga mal pra caramba de zagueiro. Eu ia pôr uma bola de futebol aqui, uma toquinha de natação, faltou aqui, a gente vai trazer da outra vez. Gente, os recortes você acompanha no meu Instagram, Edmar Pimba, rumo aos 10k, hein? Tô chegando, hein? Tá faltando uns 30 só. E também no meu canal do YouTube, no Edmar Pimba. Hoje contamos a história desse limeirense nato, da Gema. Ele veio até de amarelo, da Gema. O nosso querido Felipe Godoy, o filho do seu Emerson com a dona Silvana, filho único, hein? Aumenta a mesada aí. Gente, um grande abraço com, claro, o comando e a supervisão de Lucas Claro. Deus te abençoe, Amém. meu irmão. Nós todos. Ó, tamo junto. Toque aí você, Pimba. Gente, até a próxima terça-feira com mais um convidado especial. Você é Pimba como ele hoje, Felipe Godoy. Até a próxima. Tchau.